At Crusader Industries, we believe that our values are more than a standard of behavior. They're our legacy and our inspiration. We don't defend them through sheer size or firepower alone. We ally ourselves with those who share our core beliefs. We make sure the real heroes make it to where they're needed most. At Crusader Industries, we know that lifting up others benefits us all. The universe is about new beginnings. It's about asking the really big questions. Then, taking that first step to an answer. Or supporting the people of the Empire in times of crisis. It's about doing what's right, even in the face of impossible danger. To shield our homes from the threats both outside and inside our border. It's about living up to the proud tradition of this uniform and those who gave their lives for it. So, yes, the universe is full of beginnings. But no matter where our paths take us, we all have our place in the fleet. United in purpose.
E aí, galerinha, boa noite. Estamos mais uma vez aí no canal com a nossa live de StarCitizen, né? A turma tá aí já chegando, né? Pra a gente dar continuidade aí durante a semana, fazer a nossa intro, né? Pessoal, só me dá o feedback se tá bom o microfone. Eu tive que fazer umas configurações aqui para melhorar para eu poder falar baixo, né? Devido ao horário aqui que eu faço a transmissão muito de noite, né? Então eu dei uma configurada no meu microfone, coloquei alguns filtros para ver se melhora o áudio e aumenta o som, né? Beleza, ótimo. Assim fica melhor. O som deve estar baixo, né? Mas aí eu dei uma melhorada na potência, tá? Qualquer coisa estiver cortando quando eu estiver falando, aí vocês me falam que eu vou ajustando aqui a sensibilidade, tá? Bom, o nosso assunto de hoje é sobre profissões, né? Cargas, cargos e profissões, né? O que significa isso? Significa que a gente vai estudar o StarCitizen hoje de uma forma a ver quais os caminhos que a gente vai poder seguir nele como profissional, né? Como reputação, como membro de equipe, né? O que eu vou fazer na minha equipe, o que eu vou fazer no meu grupo, né? O que meu grupo vai ser capaz de me fornecer, de me ajudar, né? Então isso é importante para você montar a sua opinião do que vai ser o seu gameplay no futuro, tá? Vou te mostrar as profissões que já temos, as profissões que está por vir, né? Que está sendo implementada esse ano, e as profissões que teremos no ano que vem, tá? Beleza? Então vamos lá dar uma fuçada no site do desenvolvedor para vermos aí o que temos de novidade. Ok? Bom, gente, só ressaltando aí, até o Folk fez uma pergunta para mim, né? E deixa eu só ressaltar aqui para vocês, tá? Gente, eu pretendo começar as minhas lives às 14 horas, tá? Eu pretendo começar a edição das lives às 14 horas, terminar essa edição lá para as 4 horas e começar a live às 17 horas, tá? Esse é o meu objetivo. No momento não posso fazer isso, porque eu estou trabalhando para sustentar a família. Então durante o dia eu trabalho, né? Quando eu puder só ficar na live, só ficar no trabalho aqui com o canal, né? Isso pode ser daqui 1 ano, daqui 3 anos, sei lá quando o canal chegar nesse ponto, né? Aí sim eu vou fazer isso, vou trabalhar no canal das 2 até a hora que eu cair, tá? Mas das 2 às 14 eu vou fazer o que? Pesquisa, preparação da equipe, das frotas, contratos, o vídeo da live anterior, isso sempre vou fazer. Achei muito bom a ideia, gostei pra caramba, né? E alguns vídeos são um pouco mais
mais tranquilo, outros são mais acelerados, né? Então começando a live a partir das 17. Hoje eu não posso fazer isso. Hoje eu chego do trabalho lá para as 17, 18, às vezes até 19 horas, né? Aí eu vou preparar a live e vou executar ela só lá para 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, entendeu? Não tem jeito, cara. Eu tenho que trabalhar, né? Tenho que ir para a rua trabalhar, tenho que trazer dinheiro para casa, tenho que ser o homem da família. E posso ser aqui também fazendo live? Posso, mas ainda não posso, não dá. Então, isso pode levar 4 anos, tá? Eu só tenho 1 ano de live. Então, geralmente, qualquer empresa que você comece no mercado, pode ser uma padaria, pode ser uma loja de roupa, ela leva 5 anos para vingar, né? 2 anos no mínimo para começar a entrar um dinheirinho, né, satisfatório para você pagar as contas básicas, né? 2 anos você fica até sustentando a empresa ainda. Depois de 2 anos que ela começa a querer pagar as próprias contas, né, o próprio custo. E depois de 5 anos que você começa a ter um certo retorno com uma empresa, tá? Live é a mesma coisa. A pergunta é, você aguenta ficar 5 anos, né, aqui em pé, todo dia fazendo live, sem folga, sem nada, né? Então é essa a pergunta. Então, quando a gente faz o que a gente gosta e a gente agrega isso como trabalho, fica mais legal, né? Beleza? Gente, agora quando vocês não falam no chat, não mantenham o bonequinho de vocês ativo, ele explode, tá? Quando vocês terminam o timeout do bonequinho porque você não está conversando no chat, ele morre, ok? Bom, então esse é o motivo de eu estar começando as lives tão tarde, tá? Infelizmente, não tenho o que fazer. Eu vou começar as lives lá para meia-noite mesmo, né? Se eu não passar a introdução, as pessoas que estão jogando não vão saber o que é o StarCitizen. Se eu não passar o vídeo, né, as pessoas não vão saber o que aconteceu no dia anterior, né? E se eu não fizer o gameplay, as pessoas não vão ver eu jogando, não vão ver o jogo. Então, de qualquer jeito, cara, estamos no caminho certo, entendeu? Tem quem não goste, tem quem goste, né? E muitas vezes é uma questão de você se habituar a ver um tipo de live diferente, tá? As pessoas estão acostumadas a ver outros tipos de live, né? Porque lá eles têm um pouco mais de entendimento, devido a ser um jogo um pouco mais comum, mas StarCitizen é um jogo fora da caixinha. Então aí entra a introdução, não tem jeito, a gente tem que dar uma investida nisso, tá? Bom, beleza, gente? Então vamos lá, ver o site do desenvolvedor. Lembrando que agora nós temos aí um sorteio, tá? Dia 3 vamos sortear aí um pacote inicial da Invictus, tá? Com a Aurora, a skin e a Aurora com 10 anos de seguro, tá? Para você participar do sorteio é só digitar exclamação sorteio, clicar no link e comprar o seu bilhete, tá? Leia lá as regras, tá? E compre o bilhete. Dia 3, no final aí do evento, a gente vai sortear o pacote inicial, beleza? Bom, então hoje nós temos aí a novidade aí da nova marca, né, que entrou, a Envio, né? A Envio é uma dos fabricantes que tem naves mais bonitas assim no jogo. Então nós temos aí as naves aí de caçador de caçador de recompensa, né? Temos aí a Gladiator, temos a Arrow, a C8, a Crucible,
Temos skins também, temos a Carrack, né? E vocês podem ir lá e pegar essas naves, tá? Onde que é o evento? O evento você vai pegar, chegar em Microtech, descer lá no porto, pegar o trem e parar na segunda estação, que é a Expo. Aí na Expo você entra lá e compra as naves que você quer. Tá tudo a zero, tá? Todas que estão lá disponíveis estão no game, tá? Boa noite, Knuk. Todas que estão lá na Expo estão no game, tá? Você pode comprar elas e usar. Só não uma que é a C8, a F8, tá? Que é um caça da UE. Ele é um caça só para quem gastou mais de 10 mil dólares no jogo ou quem fechou o Esquadrão 42. Mas quem já gastou mais de 10 mil dólares no jogo tem esse caça LTI, tá? Então você vai descer aqui no porto, né? Você vai passar, vai ir para a direção de Cons, passou Cons, segunda estação você desce e aí, Caipira, e entra aí na Expo. Se você quiser comprar o StarCitizen, né? Gente, vai falando aí se o áudio não estiver bom, hein? Se você quiser comprar o StarCitizen, é só digitar aí exclamação StarCitizen no canal, tá? Beleza? E o sorteio é só exclamação sorteio e você aperta no link aí do sorteio. Nós temos dois sorteios, tá? Nós temos o primeiro sorteio, que é a meta ainda não foi alcançada, que é 600 subs, tá? Quando eu alcançar 600 subs, nós vamos começar a meta de sorteio de sub, tá? Então aí vai mudar o programa de sorteio, onde subfixos, tá ali, ó. Subfixos, né? Eu tenho 19. Total de subs até hoje 73. Quando chegar em 600, dispara o sorteio, tá? Aí a partir disso só sorteio todo mês se tiver fixo esses subs, tá? Então se a pessoa chegar aqui, estiver assistindo a gente, estiver colocando sub todo mês, ela vai estar participando desse sorteio primeiro aí, mas isso ainda vai demorar um pouco. Estamos caminhando para lá, tá? O segundo sorteio atual aqui, né, é o sorteio do pacote do Start Pack da Invictus Aurora. Só clicar naquele link ali e comprar os seus bilhetes, tá? Beleza? Boa sorte para todo mundo. É dia 3 o sorteio, tá? No fim do evento. Bom, então vamos lá ao nosso assunto, vamos dar mais uma fuçada aqui no site, né? Nós temos mais alguma novidade? Beleza? Já falamos que dia 26 e 27 é a Envy lá na Expo. Opa, Alex. Valeu, Lisplaga Mês por continuar com a gente pelo segundo mês no Obrigado, canal. gente. Obrigado. Mês para apoiador, valeu, Lisplay. Lex aí sempre com a gente. Obrigadão, Lex. Gente, olha aqui. Olha o boss aí. Exclamação jogar espaço 1. Olha o boss. Olha lá, tá vendo, gente? Ó, subfixos aumentou para 20 agora. Agora estamos com 20 no mês, né? Ali é o sub do mês, tá? Beleza? Então ali eu coloquei esse marcador para a gente saber quantos subs eu tenho no mês, tá? É os meus subfixos. Se eu chegar no fixo, naquele valor ali, pronto, já não preciso mais me preocupar, mais nada, vou ficar dedicado ao canal. Pode levar um tempo? Pode, mas a gente chega lá, né? Isso vai depender do apoio de todo mundo e vai depender da temperatura do canal também, beleza? Gente, exclamação jogar espaço 1, quem quiser jogar espaço 1, Caipira. Exclamação jogar espaço 1, tá? Quem quiser participar aí para enfrentar o boss, tá? E enfrentando o boss, você automaticamente, se ganhar, todo mundo aqui ganha 6 mil pontos na loja, tá?
continuar vendo aqui se tem mais alguma novidade. Não, por enquanto tá tranquilo. Vamos ver as vendas na Envio. Quem é o boss? Quem é o boss? Ah, é o Gabriel. É o Gabriel Ferro, o maior sub. Tem maior quantidade de meses de sub aí. Vamos lá. Ó, que não que tá de Ryu, velho. Tá de Ryu. Tacou. Agora sou Joe. Caraca, me tirou quase a metade do HP, cara. Esse bicho nojento. Cara, 3.127.000, cara. Não para de vender StarCitizen, cara. 366 milhões. Eita, deu uma mordida no Léo. Quase matou o Léo. Ei, gente, não sei não. Esse boss vai matar a gente, hein? Esse boss vai matar a gente fácil. O Lex já atacou, ó. Olha, tirou 30 mil. Tirou 30 dele. Vai lá, Edinho. Mete sarrafo. Opa, agora eu tô vendo o jogo, hein? Acho que agora a gente mata, hein? O bot vai curar quem? Me cura, bot, me cura. Nossa, pegou o Knock e o bot. Ó, o bot também atacou. Tamanho da cabeça do bicho. Agora é a vez dele. Nossa, deu uma dentada no Lex. Nossa, foi a metade do HP, velho. Tá, porra. Agora o caipira. Ixi, quase matou o Lex. Opa, agora ele vai começar a morrer rápido, que ele vai cair dos 50%, Lex. Isso, atacou ele. Ele vai cair abaixo dos 50%. Aí ele começa a tomar mais dano. Pronto, agora tá abaixo dos 50%. Agora mata rápido ele.
Vamos ver. Ah, o bot bufou a gente. Eu proteger no Lex. Boa. Agora eu vou dar uma sarrafada nele. Viu uma cura ainda. Acho que a gente vai matar esse boss, hein? Nossa. Quase o caipira morreu. Cair dormindo de touca, Dronor. Tem que ficar esperto, velho. É por isso que o sub é aquele menininho tomando susto. Para os caras saírem do coma, velho. Nossa senhora, ele me deu uma dentada, quase me matou, velho. Meu, olha o tanto de HP que esse bicho me tirou. O Lex vai matar ele. Quase, velho. Mano, Edinho, executa ele, Edinho, executa. Edinho vai matar ele. Aí, Edinho, vai matar ele, Edinho. Porra, Edinho tá matando todo mundo, tá matando geral, Edinho, velho. Vamos, Edinho, sai do coma. Não. O que ele fez? Puta, deixou pro bot matar, não acredito. Ele deu desmoralizar, velho. Mas a gente venceu, Ele fez uma nubadinha ali. $6.000 pra todo mundo, pronto. Valeu, Lex, pela brincadeira. Morreu ninguém, hein? Caramba. Bom, gente, então a gente está vendo aí que o site está aí mostrando que o pessoal investiu muito mesmo na entrada da Crusader, né? E agora os outros fabricantes estão meia boca, né? Mas, né, possivelmente entrará aí uma nave capital aí nova no jogo, né? Vamos ver, vamos esperar um pouco, né? Beleza? Então, fora isso, o que a gente tem de novo no roadmap, né? A gente tem de novo no roadmap. Enquanto nada, né? Não atualizaram nada. De repente amanhã, mas eu acho que só semana que vem mesmo que eles vão atualizar. Sem novidade. No roadmap. Bom, continuando aqui. Vamos em Pledge Store, ver as naves aí que estão Vi. Eu já vou mostrar já. Então aqui a gente tem aí agora a Valkyrie, né? A Terrapin, a Hurricane, né? Temos aí
Isso não tem para cá. Temos também a balista, né? Envio balista, a carrack, né? Temos aí a... Cadê ela? Cadê a Gladiator? A Gladiator e a Crucible. Eu tenho essa nave Crucible. Essa é a nave que vai fazer manutenção. Depois vou fazer uma live sobre ela. E também as naves que estão todas na Expo já estão aqui disponíveis para você comprar e fazer o upgrade, sendo que elas vêm com 10 anos de seguro, tá? É uma super mamata e é bom você aproveitar, né? Porque quando o jogo lançar, você tem pelo menos uma nave aí com 10 anos de seguro, tá? Aqui a Nomad também, tá? Tá aqui a C8X Pieces, também à venda, né? Novo fabricante, novo Warbound por upgrade, né? Se você tem então aí uma Aurora ES, por exemplo, você pode fazer o upgrade, né? Aí é Warbound, né? Onde tem a marcação de duas opções. Aqui o tanque tá com marcação de duas opções ainda. Não saiu ainda do tanque. A Gladiator também está com opção de Warbound, tá? A Hércules também está com opção de Warbound. Só essas, tá? Só esses 4, tá? Sim, claro que é. Claro que é. Tem as lojas para alugar a nave para comprar. Se você tiver pouco dinheiro, você aluga. Por um dia, 2, né, por um dia, 3 dias, uma semana, um mês, entendeu? Agora, se você não tiver, se você tiver dinheiro bastante, você compra, tá? Tu pode alugar a nave, comprar a nave. Tu só não pode vender a nave ainda, tá? Mas futuramente poderá. Bom, então também tem uma novidade aqui também no aplicativo Galactipedia, tá? E mostra que entrou um novo fabricante de nave, tá? O fabricante Galac. Galag, acho que é Kalag. É Gatak, isso, caralho. Galag. Katag. Katak. Vamos ver se a gente acha uma coisa. Não, não tem. É Gatak, tá? É Gatak. Isso mesmo, Gatak. Ó. É isso que você escreveu, Gatak. É, tá certo. Aqui, o novo fabricante de naves, tá? É Xi'an. Então, possivelmente venha naves Xi'an aí, tá? Depois eu vou fazer uma live só de Xi'an, explicando o que são os Xi'ans, quem são os Xi'ans, onde ficam os Xi'ans e quais são as naves e o poder e a tecnologia dos Xi'ans, tá? Beleza? Então é essa nova desenvolvedora de nave, tá? Xi'an. Os Xi'ans são uma raça evoluída, tá? Muito superior à raça humana. E depois a gente vai mostrar aí. E aí, Romano? Bom, vamos mostrar uma live aí só sobre eles, tá? Então, fica aí. Gatak, um novo fabricante de naves Xi'an. Então vai vir novas naves Xi'an aí no game, tá?
fiquem ligados. Logo logo, de repente agora dia 3 ou dia 1º, não sei, acho que é dia 1º, teremos uma surpresa aí, tá? Eu tô vendo 3 opções. 3 opções eu tô vendo, né? Ou eles vão lançar uma nave da Origin nova, né? Para os Playboy. Ou eles vão lançar uma capital da Envil. Ai, cara. Ai, cansado hoje. Ou eles vão lançar uma nave Xi'an, tá, gente? Então vamos aguardar aí as 48 horas finais, né? Talvez nas 48 horas finais nós tenhamos aí o resultado, né? Do que o desenvolvedor está querendo chegar aí na Invictus de novidade. Bom, ainda temos, gente, a votação, né, da melhor nave do ano. Eu acho que não vai vir tão cedo, viu, que o Cascartac ainda existe, né? Eles estão ocultos, né? Então, eles não têm, eles são uma raça ainda não acessada, né? Nós não temos tecnologia deles, entendeu? A gente sabe que eles existem, mas não tem acesso a nada deles. Isso é pro futuro mesmo. Kartak é pro futuro. É isso. Só os Vandus conhecem ele. Tomara que eles não sejam pior do que os Vandu, né, velho? Tomara. Tá? Bom, ok, gente. Então vamos à nossa introdução de hoje. Já que eu vou dar... Hoje merece ir lá na Expo. Hoje eu vou lá na Expo, né? Depois aqui eu vou dar uma ida na Expo e a gente vai jogar um pouquinho. Então vamos para o nosso assunto de hoje. Bom, gente, começando a falar de profissões, né? Primeiro vamos falar sobre a mecânica geral do StarCitizen. O StarCitizen, né? Ele é um sci-fi survival, né? Onde você tem que comer, beber, você tem frio e febre, né? Você tem hipotermia e hipertermia, né? Espera aí, Snoopy. Você tem higiene também, você pode ficar sujo, né? Ou você pode se limpar também, né? Você também tem dano físico, né? E doenças. Você tem que carregar as coisas no seu espaço físico, dentro dos seus limites de espaço e de peso, né? Você também pode se mover na gravidade zero. Você pode nadar e ter bichos de estimação. Isso aqui é o básico do StarCitizen nas mecânicas, né, que a gente vai conversar agora, tá? Isso tudo você vai estar inserido dentro de um clima, dentro de uma física natural, tá? Nessa física natural você terá planetas rochosos, você terá sistemas estelares, tá? Com planetas, luas e estações. Estações abandonadas, estações destruídas e estações novas. Não somente estações, não estou falando da humanidade, tá? Estou falando de tudo. Você vai ter planetas alienígenas, estações alienígenas, né? E etc.
nesses sistemas estelares você terá planetas rochosos, gasosos. Esses planetas terão rotação e translação, tá? Esses planetas vão evoluir, eles vão ter revolução. Você terá climas atmosféricos, né? Ventos e tempestades. Você terá tempestades elétricas, terremoto. Você terá aí oceanos, rios, nuvens, chuva, radiação, né? Você terá fauna e flora, tá? ZagaBR, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Parabéns aí por ter saído do coma, você acabou de receber alta, hein? Parabéns. Bom, nós teremos também asteroides, né? Campos de asteroides, cidades, ruas, né? Vilarejos, cidades pequenas, né? Vida alienígena e cavernas. Isso é o clima, o ambiente que o StarCitizen irá funcionar, né? A física, tudo que engloba a natureza do StarCitizen. Como que você vai viver nesse mundo para sobreviver dentro desse ambiente? Você irá usar naves e veículos, tá? Então você vai pilotar. Ao pilotar é muita coisa. Ao pilotar você, vai ter um Battle Royale agora, hein? Ao pilotar, você vai usar, você usará voo espacial, voo atmosférico, né? Você usará energia, armas de energia e armas de energia, né? Mísseis e torpedos, lasers e raios de vários tipos. Você verá dano físico, componentes físicos, torretas, NPCs que vão trabalhar para você. Você vai poder gerenciar, administrar NPCs na sua nave, né? Como tripulação. Demais, já ganhei o Battle Royale. Você haverá despressurização, né? Onde você terá vácuo, cápsulas de sobrevivência, docagem em estação e de nave para nave, né? E engenharia mecânica, tá? Você terá então que ter manutenção, gerenciamento de sistemas e assim por diante, tá? Manutenção, automação e instalação, reparo e etc. Tudo que envolve a engenharia mecânica, tá? Dentro desses 3 itens que eu acabei de falar, né? Do ambiente, da pilotagem e da sobrevivência, você terá profissões. Essas profissões vão usar os seguintes ramos, tá? Os seguintes recursos de gameplay do jogo, os seguintes gameplay do jogo, tá? No StarCitizen nós teremos corridas, né? Campeonatos de corrida de veículos, nesses veículos sendo 4 rodas, 2 rodas, os que levitam pequenos e os que levitam grandes, tá? Nós teremos também dentro desse sistema nós teremos o campeonato da galáxia, o campeonato regional, o campeonato planetário, né? Nós temos vários campeonatos fazendo com que nós tenhamos campeonatos de 0G, de gravidade zero, no vácuo, no espaço, campeonatos em atmosfera, né? E também campeonatos no solo de atmosfera, no solo de planetas e luas, tá? Nós também teremos campeonatos entre players
na galáxia, né? E também equipes, escuderias, né? Imagina você fazer parte da equipe tal, do fabricante tal, né? A equipe Aegis vai competir e você vai ser um piloto da Aegis. Você vai pegar uma nave da Aegis e vai correr, né, nos campeonatos e vai ganhar muita grana e ser reconhecido, vai ter muita moral, e assim teremos a reputação de piloto, tá? Mas isso não fica só aí, né? Então isso vai puxar o mecânico de automóveis, de naves de corrida e veículos, tá? O engenheiro de nave de corridas e veículo, né? O piloto de nave de corridas e veículo, o manager, né? O administrador, né? Então nós temos várias linhas que podem aparecer só no ramo de corrida. Nós teremos também o ramo de healing, ou seja, de médico, né? Os médicos que vão trabalhar com resgate, diagnóstico, compra de remédios e equipamentos e materiais de medicina, cura e tratamento físico né? Cura e tratamento psicológico e também tratamento de radiação, mudanças de aparência, cirurgia plástica e também troca de alguns órgãos ou membros, né, implantes, e também o sistema de clonagem por DNA, né? Se você morrer definitivamente, você pode então clonar o seu DNA e voltar a usar o seu personagem, algumas vezes até o seu DNA ficar podre e não poder mais usar, né? E também dentro desse sistema de medicina nós teremos aí vários tipos de profissionais, né? Médico de combate, nós teremos o cara do resgate, né? O cara que vai fazer resgate. Temos também o médico de atendimento rápido, né? Temos o médico de atendimento avançado e o médico cirurgião, né? Temos várias linhas de médico. Sua reputação vai aumentando e você vai aumentando o seu nível de atendimento médico. E também temos aí transporte de passageiros, né? Onde nós teremos os players, você vai poder gerar aí viagens, né? Você vai ter aí um transporte em massa de NPCs. Você vai ter níveis de conforto nessas viagens, né? Nessas naves. Você também terá aí transporte de luxo, né? Só para luxo. E também administrar aí a tripulação e o barman, médicos e enfermeiros, tá? Porque também essas naves terão que ter centro médico e enfermeiros. Nessa brincadeira você abre uma gama de profissões, né? Também para engenharia, manutenção, torretas, escolta e assim por diante, né? No Howley, que é o transporte de carga, né? Que é um dos principais do StarCitizen, né? Teremos aí o transporte de delivery, né? De cargas pequenas, né? Tá. Teremos o manual cargo loading, né? Ou seja, carregar e descarregar a nave manualmente no braço. Teremos o carga e descarga automática. Teremos o controle a gente falou esses dias aqui, né, sobre economia, o controle do jogo sobre os preços e a demanda de suprimentos. Teremos o sistema de carga por limite de tempo, o sistema de carga por risco, tá? Teremos o trading, ou seja, a negociação de produtos, tá?
Ah, mas já tem, isso aqui já é velho, já tem muita coisa nova, já tem muita coisa pronta, além disso que já tem aqui, tá? Nós teremos também a compra e a venda de produtos, as edições de shopping, né? Enquanto você está vendendo o produto, você pode editar ele, preço e tal. Você também pode ver as margens e comprar produtos, né? De quem está querendo vender. Você pode determinar ali que você quer comprar um determinado produto por determinado preço para você poder revender, né? E também vai haver notificações do mercado onde estão comprando o produto e vendendo, né? Isso aqui já está até verde, está implementado já. Temos também a linha de piratarias de piratas, né? Onde eles vão poder detectar o seu Quantum Drive, né? Eles vão ter um radar que detecta o seu Quantum Drive para onde você está indo, né? Eles vão poder interromper o seu Quantum Drive e puxar onde você está para eles, né? Eles vão poder escanear a sua carga para saber o que você está carregando na nave. Eles vão poder destruir os escoltas, né? Eles vão poder hackear as minas para desativar as minas. Eles também vão poder neutralizar a sua nave para você não ter como reagir. Eles vão poder matar a tripulação. Eles vão poder hackear portas de segurança e sistemas de interno para entrar a bordo da nave. Ou seja, eles vão poder abordar você, abrir a tua nave e embarcar dentro da tua nave. Eles vão poder saquear a sua nave, pegar os seus itens, tudo, e depois eles vão poder vender isso no mercado, ou no mercado normal ou no mercado negro, tá? Isso aqui é a linha de piratas, tá? Tudo que você vai poder fazer no StarCitizen. A linha de mercenários, né? Que são os escoltas do StarCitizen, né? Vai poder aí escoltar, né? Vai poder escoltar um hauler, né? Um transportador. Você vai poder pular junto no Quantum com ele. Então, ou seja, se o pirata derrubar o cara, o escolta cai junto com a nave que o pirata derrubou. Aí o pirata se lasca, né? Por isso que eu tô falando, gente, aqui o jogo é hardcore, é em grupo. Jogar em grupo, né? Ontem eu até falei pros caras, vamos levantar todas as naves junto e vamos sair junto. Não, quando eu fui falar isso, os caras já estavam lá em cima. Então, se tivesse aí uns piratas loucos, eu derrubava os caras lá em cima. Então tem que ter um procedimento de segurança, tem que trabalhar seguro, tá? Eles poderão destruir as naves hostis, eles poderão criar uma bolha em área de proteção. Quem invadir essa bolha vai cometer crime, né? Que nem por exemplo os postos avançados aí que a gente tem hoje. A gente chega a ter um anúncio, ó, presta atenção, você está invadindo uma área privada. Tá? A área em volta de um caçador mercenário vai ser área privada. Ninguém vai poder entrar lá. Se entrar, vai ficar PK para ele, ele vai poder atacar e matar, né? Ele vai poder matar qualquer tipo de alvo FPS que tiver dentro da bolha dele. Atacantes em FPS ele vai poder matar, tá? Nada que ele estiver fazendo aqui ele vai cometer crime. É o trabalho dele. Se entrar na bolha dele, ele vai destruir as naves hostis e não vai cometer crime. E se vier em FPS, se ele estiver escoltando um diplomata, escoltando o Tyrant Merchant e entrar dentro da bolha dele, ele vai poder matar os caras e não vai cometer crime, tá? Ele é um segurança, ele é um escolta, ele é um guarda-costas. Aqui no caso é o guarda-costas, tá? Você tá vendo, né? Terá o escolta, terá o mercenário, terá o guarda-costas, terá várias profissões. Ele vai poder implantar minas, ou seja, o cara que vai pilotar uma Nautilus é um mercenário. Ele vai poder implantar minas, tá?
ele vai poder hackear portas de segurança e entrar a bordo das naves, ou seja, ele vai poder render o pirata, entrar dentro da nave do pirata e prender o pirata, tá? Ele é o oposto do pirata. Agora o caçador de recompensa, tá? A linha de caçador de recompensa, ele vai poder pegar contratos de recompensa por perseguidos, né, pela justiça. Ele vai poder investigar onde o player está, ele vai poder investigar, ele vai saber mais ou menos onde o player está. Ele também vai poder neutralizar naves, hackear portas e invadir a nave. Ele vai poder usar armas não letais para capturar. Ele vai poder render o alvo. Ele vai poder encapsular corpos, ou seja, ele vai poder colocar esses corpos dentro de módulos de sobrevivência para ser preso. Ele vai poder trancar a cápsula de sobrevivência com o cara dentro, né? E ele vai poder transportar e entregar esse prisioneiro na prisão. Tudo isso é o caçador de recompensa, tá? Mas assim, mesmo assim, vai ter várias linhas de caçador de recompensa. Vai ter o catador de sucata também, né? Outra linha de gameplay, onde ele vai poder escanear, né? Vai poder fazer o salvage manual. Ele vai poder retirar o combustível da nave que ele está fazendo salvage antes dele fazer o salvage. Isso mesmo. Ele vai poder tirar o combustível da nave antes dele fazer o salvage, tanto quanto o drive, quanto o fuel, quanto o hidrogênio. Ele vai poder retirar o combustível dessa nave. Ele vai poder fazer o salvage mecânico, né? Tirar as peças da nave mecanicamente. Ele vai poder vender a sucata. E ele vai poder localizar as sucatas numa área que acabou de ter um campo de batalha. Ele vai aparecer para ele onde está tendo batalhas finalizadas, né? E ele vai lá fazer o salvage. Minerador, a linha de mineradores, tá? Os mineradores vão poder escanear rochas, vão poder minerar essas rochas, vão usar as mecânicas de mineração e vão poder vender ou refinar o minério. Eles vão ter como localizar e prospectar áreas dependendo da demanda, né? E também minerar intensamente um setor. Fabricação. Essa área de indústria ainda não está disponível no StarCitizen, né? Não falaram nada sobre ela, mas você vai poder comprar matéria-prima e refinar ela para suas peças que você quer fazer, né? Processar e refinar esses materiais de novo para outro tier, né? Vender o produto final, produzir de acordo com a demanda da área, da região, né? Bom, combustível, né? Reabastecedor, né? Reabastecimento. Escanear nuvens de gás, coletar gás, vender ou refinar o gás, reabastecer naves sem combustível e localizar, prospectar e dependendo da área, né, da demanda, e coletar intensamente ali no setor. Mecânico, né? Reparo, né? A linha de gameplay de reparo. Resgatar e escanear naves danificadas, né? Comprar produtos para manutenção, fazer reparos manuais e usar drones de reparo, tá? Fazendeiro. Os fazendeiros poderão semear,
comprar fertilizantes e inseticidas. Eles poderão plantar, eles poderão extrair, né, colher, né, terá a mecânica desse processo, né. Eles poderão produzir itens que eles vão colher, né, vão poder colher, e vender os produtos agrícolas que eles produziram. E também terá aí uma procura, né, pelo suprimento conforme a oferta e demanda no universo para esses produtos, tá? Bom, guerra eletrônica, espionagem, exploração, né, sistema de dados, tal. Bom, os profissionais de guerra eletrônica, né, chamado hackers, né, eles vão poder escanear dados, espionar satélites para acessar informações. Eles vão poder espionar comunicações feitas de um grupo para outro. Eles vão ter como bloquear essas comunicações. Eles vão poder invadir os algoritmos e os códigos das naves dos players para poder pegar informações ou controlar a nave do player. E também na área nessa área de dados teremos o jornalista, né, que terá aí um gameplay de estar pegando missões, né, para cobrir eventos, filmar guerras, filmar criaturas em planetas, filmar corridas, etc, e levar para as emissoras de televisão que terá no StarCitizen, né, e ganhar grana por isso. Você será repórter também no StarCitizen. Teremos também a área de exploração e ciência, onde você vai poder escanear em longuíssima distância, né? Em longas distâncias vai poder escanear com essas naves. Você vai ter uma sala de cartografia nessas naves, onde você vai poder ver os jump points e navegar, né? Você vai poder analisar atmosferas, fauna e flora, você vai poder analisar também, e vender dados com tudo isso, né? Então o ladrão de dados aqui, que é o hacker, vai poder roubar esses caras, pegar a informação e vender, tá? Por exemplo, aqui já tem um gameplay entre os dois. O construtor, né? O construtor vai ser um player que vai demarcar terrenos, construir. Ele vai conseguir comprar e vender peças fabricadas, né, de construção. Ele vai poder ele vai poder linkar construções com eletricidade e água potável, né? E também estocar isso, né? Ele vai poder criar contratos para naves, né, trazer suprimentos para ele, né, para ele poder trabalhar e construir postos avançados, tá? No caso, construir fazendas, bases, postos avançados e assim por diante. Bom, para mostrar isso aqui, eu vou mostrar um vídeo para vocês agora, tá? É um videozinho rápido,
mostrando como é que no StarCitizen, né, surgiu aí a ciência, né, da construção e da expansão do universo. Vamos dar uma olhadinha rapidinho. Stars. They've become such a familiar backdrop of our day-to-day life that it's easy to forget what they mean. That one. That little dot right there. That's Bremen. And this one over here, that's Saul. Think about that. Just a handful of these dots represents the breadth of human expansion. Another handful, and you've got Banner, Jean, even Van Duel systems. That's everything we've ever known. Every piece of art, every life, ever, right there. In 2 handfuls of dots. Now that means there's so much more to find. Behind every one of those points of light is a story waiting to be discovered. Now in our distant past, it was the province of governments to explore and understand space. The simple launch took resources and money beyond the capacity of even the largest companies. But then RSI introduced the Zeus, and suddenly regular people were able to explore our solar system, allowing an unprecedented amount of knowledge to be discovered. When Nick Croshaw discovered the first jump point, the modified scanner array that allowed him to search for jump points were far too expensive for the civilian market. But once that technology was refined and opened to the public, what happened? That's right, an era of expansion that led us from this to this. And that's how it's always been. If you look at all the great eras of human history, whenever innovation has put technology in the hands of the people, it has heralded sweeping discoveries. Because power in the hands of many will always exceed the power of few. So while we can now discover new jump points and systems, there's still one hurdle that remains. That's what to do once you discover a new planet. Because right now, only the largest corporations can terraform and establish settlements. Easy. We haven't simplified terraforming yet. No, I'm here to announce something equally exciting. Albert Einstein, the man who redefined human understanding of the universe, he once said, "The person who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The person who walks alone is likely to find himself in places no one has ever seen before." An insightful sentiment meant to inspire thinkers and creators to push the boundaries of their understanding. It was, after all, said 1,000 years ago, before humanity had left our homeworld. So clearly he was speaking metaphorically. Today, as I just showed you, the unknown is out there, waiting to be discovered. For those that are looking for those places that no one has seen before, they are faced with a daunting challenge. What do you do when you get there? Up until now, it's been the province of governments and corporations to pave the way for sustained habitation. The power has been in the hands of the few. What if I offered you the ability to build your own settlement?
to bring civilization to the most untamed of frontiers. A colony ship in the truest sense of the word. And I'm not talking about just transporting people, no. I'm talking about an all-in-one solution designed to build modular structures based on your needs. Capable of building a farm or a habitat, a trading post or a mining operation. I mean, that'd be crazy, right? Allow me to introduce the Pioneer. With that, let the new age of colonization begin. Pois a galera, é isso aí. Vocês viram aí, uma das naves, tomara que seja uma das naves, né, que vai ser aí a ferramenta da gente construir bases, né, a Pioneer, né, vocês viram aí toda a história que ele falou sobre a construção, né, da humanidade, né, o poder de você ter uma nave para construir, né, o que você quiser, onde você quiser, né. Então essa é uma das profissões, né, que vai expandir o game de um clã, né, de uma organização para o universo, tá? Bom, então já que a gente viu todas essas opções, né, aqui que a gente tem no StarCitizen, vamos falar agora sobre as profissões que foram anunciadas, tá? Então vamos lá. Vou pegar aqui rapidinho um arquivo. Só preparando aqui, gente, rapidinho. Bom, então nós teremos aqui como as profissões, né? Nós já temos as profissões em andamento no jogo, que é de trade, né? E transportador de carga. É o que acontece aqui na TM, né? A nossa org, que tem um canal aqui no Twitch e no YouTube, a gente faz isso. Eu contrato pilotos para transportar a carga, né? E eu que faço a compra e a venda da carga. Então eu sou o trading e as pessoas é o cargo hauler, né? É o piloto de carga, né? É o caminhoneiro, vamos dizer assim, né? Nós também
Temos o delivery, né, que é a pessoa que entrega um produto a domicílio, né? Temos o minerador, o caçador de recompensas, o mercenário, né? Temos também o cara que faz a colheita, né? Como se fosse um trabalho manual, né? Um minerador manual, sem usar veículo, né? Nós temos o trabalho prisional, né? E temos também o escolta. Isso é o que já está a partir da 3.3, né, disponível. Até a 3.10 já temos tudo isso no StarCitizen, tá? Essas profissões. Então, dessas 8 profissões, nós temos ainda em 2021, esse ano, entrando mais profissões, tá? Nesse ano está aí, está programado de entrar médico, né? Explorador, pirata, né? Mecânico, né? De reparo, operário de reabastecimento, operário de rearmamento, catador de sucata. Teremos também a profissão de piloto, né? De barman e de procura e resgate. Essas que estarão entrando este ano pra gente, tá? Em 2022, né, estará entrando militar. Presta bem atenção, gente. No ano que vem eu falei que o StarCitizen vai explodir de novidade, né? De tanta coisa nova que vai ter no game. Ano que vem teremos militares, definitivamente, né, entrando no jogo. Teremos engenheiros e turistas, né? Teremos hackers e repórteres, fazendeiros, transportador de passageiros e táxi e Uber, né? Táxi / Uber, pilotos de táxi e Uber, né? Transportador de luxo e de diplomatas, espiões, cientistas e pesquisadores. Teremos ali em cima caçadores de informação e hackers, né? Aqui ó, repórter. Teremos arqueologista, né? Historiadores procurando relíquias, tá? Inclusive já entrou relíquia no jogo esse ano, quer dizer esse mês, né? Já entrou relíquia no jogo. Turista espacial, tradutores, entregadores de nave, né? Rebocadores de nave, recuperadores de nave e rebocadores de carga, e player e um jogador também de esporte, né? Um atleta, tá? Satabal é um esporte parecido com o esporte do Harry Potter, tá? É parecido com o esporte do Harry Potter, são os atletas. Também vai ter um esporte no StarCitizen e teremos atletas, tá? Bom, então com isso, com essas profissões aqui, eu vou mostrar agora um vídeo para vocês, tá? Do Chris Roberts falando junto com o engenheiro-chefe dele de profissões, respondendo 10 perguntas da comunidade sobre. Então tudo que eu tenho aqui embaixo para falar para vocês não tem necessidade. Esse vídeo vai mostrar para vocês como que a comunidade, né, pressionou eles querendo saber sobre as profissões. As profissões é a coisa mais importante que tem, é o que você vai ser no jogo. Como que você vai farmar grana no jogo, né? Qual é o caminho que você vai seguir para ser um profissional, né? Para você ter a sua reputação, quais vão ser os perigos que você vai acontecer com você, né? Então vamos dar uma olhada nisso, que é extremamente importante, né? O link desse arquivo aqui está lá no Facebook, é só vocês acessar lá
tá? Eu lembro sempre vocês, entrem no Facebook, né? E lá eu sempre deixo informações importantes. Então, vamos lá ao vídeo. Of 10 for the chairman, not quite as frequent as we've done in the past, but there's a lot of other things going on, so it's not so easy for me to do them. And also, we're deep in development, a whole bunch of big features for this year. And but today we have a special guest with me on 10 for the chairman, Tony Zervik, the and communication like chat. Desculpa, gente, errei aqui, desculpa, vou voltar. Has the ability to Agora apareceu. Questions or posts or threads, and I know it's been a common complaint that well, you didn't answer the this question we wanted answered. That was a silly question to pick or answer. Or why do people ask these basic questions? As we've done in the past, but there's a lot of other things going on, so it's not so easy for me to do them. And also, we're deep in development, a whole bunch of big features for this year. And but today we have a special guest with me on 10 for the chairman, Tony Zervik, the director of the persistent Universe, who will be here asking or answering the 10 questions asked by you guys. And we've done a bit of a departure now, which hopefully you guys will like. But the key here is that we are allowing everyone to vote on the questions. So as part of Spectrum, which is the new platform that we're rolling out for our forums and communication like chat and ultimately do via IP, it has the ability to upvote questions or posts or threads. And I know it's been a common complaint that well, you didn't answer this question we wanted answered. That was a silly question to pick or answer. Or why do people ask these basic questions? Well, now everyone has an opportunity to vote on the questions they want to have answered, and then may the best questions win. And so it's very important for all you subscribers to, if you care about having questions answered that you're interested in, go out and vote when we run these, because we'll be sort of running this on Spectrum, not just for 10 for the chairman, but a bunch of other stuff. We're building more and more features to sort of support the ability to upvote and sort of highlight content that you're all interested in. One of the next stages we'll be rolling out a new, the sort of Reddit / Stack Overflow thread kind of ordering, which also works on the same idea, which is one of the reasons why I think a lot of people in our community use Reddit, because it's easy to sort of figure out what the most, what people are interested in, or where most of the heat or most of the conversation is at. So it's very important for you guys to be involved in this. It's also good for us, or certainly for Jared and Ben and the rest of the community team, because they won't get blamed for picking the wrong questions. Now the people out there whose fault for the top questions will be you guys. So make sure you vote well. And the only thing I'll say is that we've taken the top 10 questions. There were 2 that me and Tony went through all the stuff in the order of the highest vote to the lowest vote. And there was a couple that we didn't feel like we would be able to give a very good answer to at this period. So we haven't answered those ones. So there's 2 that would have been in the top 10 that aren't answered. But other than that, we are answering it in reverse order of the most votes. So the last question we will answer will be the one that you voted the most for. And the first one will be the 10th most voted for of the ones that we felt like we could answer. So having said that, hopefully you guys will find it interesting. And it's kind of a fun process for Tony and I, because we get to sort of discuss things that we've have plans for, or there's been a lot of design and even some implementation on. But it's always good to
reconnect and sort of make sure that we're all on the same page and go from there. So the first question, number 10, comes from Klepto, who asks, will items and cargo on planets be in a visible storehouse, or will they disappear somewhere? You want me to give that one? Okay, yeah, because I missed it. I like the visual stuff. So from the standpoint of the way that we're going to run it, is there's going to be a visual indication in the appropriate sort of commodities place. So not all commodities places necessarily will have sort of a warehouse window that you can see, but a lot of them will, and I really want that sort of feeling that maybe you had in Privateer when you went to the commodities exchange and you could see crates or boxes of the things that you could buy. Now, of course, if we're on a planet and there's 10,000 tons of something, we obviously can't fit it all in sort of your view of the storehouse. So what it really is representational of the general inventory that commodities, warehouse, TDD, broker area would have. And it's not dissimilar. In fact, it is going to be exactly the same system that runs the shops. So the shops themselves have an inventory. Obviously, they're probably going to have a lot more guns or armor or weapons in the back room than they do out on the showroom floor. But what you see on the showroom floor, even when you go into a shop now, is a representation of what the inventory that shop is holding, and the same code that runs that is essentially the code that would run sort of the visual representation of the storehouse. And in fact, the sort of commodity exchange and the brokerage is, underneath it all, there's no difference between that really and a shop that you may buy weapons or armor or anything else. It's just really, it's a place that can buy or sell items. It has X number of items, and in the case of a commodities area, the price of it can fluctuate based on quantities. Price may or may not fluctuate so much in shops because they tend to have sort of smaller amounts. But you will be able to get a visible representation in a lot of cases, and that's very much consistent with our feeling of a kind of visceral, what you see is what you get world, which is, if you can see anything about StarCitizen, we're very keen on that. Yeah, well, I would just add to that, there are a few practical limitations once you start talking about ship shops and some of the larger weapons and stuff. Actually putting them into that area and still giving you a significant selection becomes problematic. And so we may give you representative samples of some of the smaller weapons, and the bigger ones are basically just pick the size you want via these automated kiosks. Insofar as having that visual element, that's actually something that you've always been very consistent on, and that permeates a whole lot of what we're doing over on the design side. Like one of the more recent examples would be the shopping, to where some of the initial design actually went to more of a minimalistic design, to where you basically selected more like a Grand Theft Auto thing, to where you're selecting from a list, and one of the things you specifically wanted was to actually be able, it's that tangible aspect of being able to touch, see the white t-shirt, the red t-shirt, the shoes that look like this, and not just selecting it from a list of things. And so we're basically trying to implement that concept throughout the entire interface for the game. Yep, that'll be good. As much as I like Amazon, it's still nice to go into a store and look at things in person. Okay, so the 9th most popular question. Steve Apollyon asks, are there any plans on cargo loading of the bigger ships, such as the whole series of ships, and is the loading at a space station or even planetary going to be automatic, or will we have a specialized small cargo loading ships similar to Argo to load manually if we choose to, similar to the Argo? Yeah, we have talked about the fact that we don't want the larger ships to basically just park it, click the button, and it's done. That these larger ships that have vast quantities of materials would actually take a significant period of time to unload, and may result in missions for NPCs and/or other players to actually undertake. We've actually got a pretty comprehensive design right now, but we're still iterating through that, because we actually want to unify some of the functionality for loading and unloading, so that it's the
same basic concept on the smaller ships as on the larger ships. And right now, what we've actually got in the design stage is something that works, I think, remarkably well on the smaller stage. It just doesn't scale so well when you start talking about, several orders of magnitude more materials and how you don't bottleneck in terms of getting, potentially dozens or hundreds of other smaller ships to basically extract those resources. So we're still refining exactly how that's going to work, but that's the general direction, is that there is going to be commonality in terms of you will have the ability to work at a very localized scale, and then you'll be able to scale that very wide so that there's content for a large number of players and or NPCs on these bigger ships. So yeah, but are you answering whether it's automatic or not? So like the way I was viewing it is that, and I think that we maybe have this as a later question in the series, but when you go like on a sort of a big space station, like a big sport, like if I have a big container ship and I pull into the port of LA here at Long Beach, there's a whole setup. There's longshoremen, big cranes, and there's service, and the crew of the container ship don't actually unload the containers themselves. There's equipment that does it, and there's people that are paid to do that. And I would say that in general, in sort of the bigger sort of spaceports, you would have that same kind of setup where you would have the ability to unload the bigger ships, unload the containers. Potentially, we've talked about having the ability for players to sort of play the part of a longshoreman if they're running around in a Largo and taking off a container from a Hully and dropping it to another place and doing that, or having AI do that. And then there obviously will be cases where, which is probably a later question we have here, but there'll be manual unloading and loading of cargo where you don't have the sort of big services. Like if I just had a ship and I was off the coast somewhere and there wasn't a port, then obviously I would have to be doing it myself. And so I think we've been looking at ways that you have the sort of automatic option that's the services provided. The automatic option when appropriate, but the fidelity so that on these smaller ships you can actually, and this makes for much more interesting gameplay in a lot of times, in a lot of different cases, because you can imagine scenarios to where you need to deliver a smaller quantity, a half dozen, a dozen, specific crates of some sort of, illegal liquor or something to somebody at a planet. And part of the mission is not just, finding where to procure this stuff and then getting through, getting through customs without being detected, but once you're actually on the planet, now you've got to take these crates physically to that guy before he's actually going to give payment. And so all of a sudden you start to get into a much more localized problem where you're trying to avoid security guards, or else you're going at night because you may be. I think we have a question that basically answers the same thing a little later on. But you threw everything off because you reversed everything. I went from the big and the services to sort of break it down to the other one. Okay, so I think so the answer is there will be services, but we'll also have some specialized ships and equipment for unloading, cargo, especially in the case of the Big Hill series. All right, so the 8th most popular question comes from Yo, who asks, can you talk at all about what is in store for the salvage profession? Will it involve carving up ships for scrap or resources in the repair profession? Specifically, seeking out functioning or expensive parts of derelict ships, or some combination of those? Will this be like mining and require good scanning to effectively find salvable ships and stations? I kind of break salvage down into two different concepts. One is what I'd call scavenging, which is when you're actually extracting entire pieces of value from other ships. Could be engines, could be weapons, could be cargo, whatever. And then there's also what I'd call scrapping, which is basically the extraction of the raw materials. You're actually pulling off the metal plating from the wings and stuff like that. And we've talked about having these elements distributed in logical fashion so that the players that are more knowledgeable about where the most valuable elements and stuff are on a particular ship can strip the most valuable pieces that much more quickly. And so I think what you're going to wind up having is a tier of players. Some of them are interested in one thing or the other. Some of them are interested in only the most valuable parts, and then they quickly move on looking for other things, other things to scrap. Other players are basically looking at completely reducing a ship down to just a husk and leaving no value behind.
Yeah, well, I mean, so to be more specific to answering the question, it is going to be a combination of both. So you'll be able to just take general sort of debris and essentially scrap it into you know, whatever salvageable material that you'll be able to use or resell. And then you can also look to salvage working individual items. So if a wing blows off, but maybe it has a functioning gun on it that hasn't been damaged or damaged very much, you know, if you can find that and detach it from the wing, then you've got a second-hand item you can sell. So both those are going to be part of the sort of salvage profession. And you know, Tony sort of was talking about the next level, which is sort of scanning and sort of knowing the aspects of a ship that may be the best to salvage. So, you know, you don't want to like maybe salvage the entire hull, but perhaps this part of the hull has, you know, whatever, titanium armor, and therefore is more valuable than another part of the hull. So that would be the part that you'd want to sort of salvage or dissolve into your sort of big salvage tank. And one of the things I really like about that, you know, particular concept is that it scales really well to any number of players. In other words, when you think about a salvage ship as having, you know, one laser, you know, whatever it is that's basically going to pull these materials off of there, you've got only a single player that can actually engage in that. And if you want more, you know, maybe we could add a second, you know, a second one of these devices, but you're going to still be fairly limited. If you start to turn this into something to where players with their individual, you know, hand-controlled stuff can basically extract things, then you have two things. One is it becomes very time-consuming at, you know, at that level, at a personal level, to basically to scrap an entire ship. But it's actually still very cost-effective if you have done this enough such that you know where all the most valuable areas are, and that's all you're going to bother with. And so what I would say is when you're talking about scrapping the entirety of a ship, that's probably going to be, you're going to aim the fire hose at it, you know, the big dedicated device. And when you're talking about just extracting bits of value quickly, get in, get out, maybe because there's, you know, a lot of residual dangers in that area, then it actually becomes very effective to have, you know, you and 4 or 6 guys, which may be other players, friends of yours, maybe other NPCs that you've hired, to just attack it in mass, just hit the valuable points, the valuable parts, and then move on. Yep, absolutely. So there you go. All those things will be there. So I think salvaging will be quite fun, and graphically we kind of already handle it with the damage shader, because you can sort of dissolve off the surface in a more regular pattern, and that's you're taking off the top of the hull for salvage. This is a great example of where we're reusing technology, you know, from one purpose to another, and we're actually going to do the same thing. Repair is actually going to be largely the inverse of this process, to where you take raw materials that you've stored in your ship, and you can dispatch 3 or 4 or 6 guys, or the big, you know, dedicated device, depending upon how quickly you want to move across the entire ship, and repair just select areas. Yep. All right. So the 7th most popular question comes from Cryo Commander, who asks, in both cargo running and mining, what types of hazards can we expect? Understandably, there will be the threat of pirates, but what other dangers will we run into, i.e. hitting a combustible methane vent while mining, or the consequences of a container malfunction during transport? This is actually one of my favorite ones, because I like the concept of, you know, exploration, discovery, and just as I'm flying, going about my business, doing one thing, maybe mining or whatever, I'm encountering other stuff. And so in terms of the things other than, you know, pirates that might, you know, kick you out of quantum travel for, you know, for a period of time, this would include everything from meteoroid showers, comets, you know, derelict ships that cross your path, debris fields, micro black holes, just a variety of, you know, things like that. And the most interesting aspect about this, I think, is that all of these things that you encounter can not only have potential value to you, even though you're currently engaged in something else, because this represents information. If you cross paths with a comet, and that comet's not known to anyone else, then you can actually sell that information, which may be very, you know, valuable to somebody that wants to actually mine it. You start thinking about debris fields and derelict spaceships, and those are very valuable to these guys that want to engage in salvaging operations. And micro black holes are very interesting to scientists that actually want to be able to study these things to extract value from them. And so you can see this whole, you know, circular ecosystem to where as you're going about your business, you're encountering things both directly and indirectly that can feed other parts of the economy.
The other thing that I really like about this particular aspect is just the variety that it's going to bring when you start getting all these players interacting in all these different ways. Yeah, well, I'd also say that the other things, I mean, obviously we've talked about if you're mining, potentially hitting, a gas vent that can cause an explosion, and those sort of things. Cargo and in general, just transit. We've besides things you can encounter, we very much have we have this high fidelity of sort of simulation of the various components of your ship, and part of the big pink unicorn of item 2.0 is the fact that we have age and wear, and things will break down. So that's not currently in the game as you guys are playing it, but it's very much part of the systems that will be part when the full item 2.0 comes online, which means that under stress, being used a lot, say on a long quantum drive, like if you're on on a trading cargo run or something, the items, your power plant, your engine, your thrusters, lights, whatever, they can, they have age, they can fail, they can misfire, and so there will definitely be a certain amount of maintenance keeping your ship running, especially in the bigger ships. So if you've watched any science fiction movie and you've seen Chewie banging at his Millennium Falcon, or the crew of the Nostromo having to keep their ship running and stuff like that, that is going to be a gameplay component besides just things that, pirates that you can run across and everything like that. So it won't, because we mentioned that with the real vast scale that we have in the game, because it's not, we're not sort of compressing the star systems the way a lot of other space games have. I mean, we are compressing it because if we went full real scale, then it would take way longer for people to travel across one solar system than I think people would enjoy. But we are still having a massive amount of scale, much more so than other games will have, and therefore when you're in quantum drive at 0.2 speed of light, which is very fast, you theoretically could spend half an hour to go from one side of the star system to another side of the star system. Now, likelihood is you'll never be in quantum drive for that long because you'll be pulled out for some reason, there'll be something in your way or whatever, but you could quite easily be in quantum drive for a few minutes, 5 minutes or whatever, and 10 minutes, and part of, we don't want you to be bored, so you're running around, there'll be things for you to do to keep your ship running while you're doing that, so it's sort of like, travel gameplay, and that will be one of the parts of being sort of, a long distance explorer or a cargo hauler, where you'll actually have things to do like you would if you were a sea captain on a container ship crossing the Atlantic Ocean or the Pacific. You mentioned boredom, and that kind of goes back to that sense of discovery that I was talking about. We don't want these things that pull you out of quantum travel to always be viewed, if you're currently doing something else, as just an annoyance. We actually want to make these things indirectly entice players to occasionally, break off what they're doing and explore a little bit more. And there's a variety of ways by which we can do that. If you think about, I'm currently mining and I basically loaded up my ship with ore and I'm heading, over to the refinery, and all of a sudden you're kicked out of quantum travel and you've got a ping on your radar, and all you know is at this distance it's a ship, and at conventional, at cruise speeds, it's 3 minutes away. Do you now basically start spooling up your quantum engines, after you've course corrected to get around it, and you're going to go ahead and jump out? That's a possibility. But the information that there's a derelict ship there, when you don't know anything about it, its current state, whether it's already been salvaged, what type of ship is, that information is worth much less. Or do you go off the beaten path, and now you're actually going to invest 3 minutes to go, you were mining, but it seems safe, so I'm going to head over there, I'm going to get a little bit closer. Oh, well, now I know what type of ship it is, I'm going to go a little bit closer still. Well, now, now I can actually see that it hasn't actually been scrapped. There's a lot of value here. This key that I have is now extraordinarily valuable when I go to sell that information to someone else.
But I got a little bit too close, and it turns out there's already some other people, pirates that have pulled up, or scrappers, and they don't want anyone else to have this information. So now they're moving to basically take you out so that you can't basically alert other players, and bring them there. And so all of a sudden, you wanted to extract a little bit of value about something you just incidentally ran into, and you ventured a little bit too close, and now you've basically walked into not something that was intentionally meant as a trap, but it works out that way nonetheless. Yep. No, when a lot of this stuff's all working, we have a big, a much bigger play field, which is, in the offing. That's what we're working on right now. I think the gameplay possibilities and fun is going to be much better. Much better than it is now, but I think it'll be something really special. So that's going to be cool. All right, so let's carry on. The sixth most popular question comes from Poison Taco, who asks, with 2.6 and 2.6.1, Star Marine has started to introduce destructible props in the game, shattered glass, explosive barrels, and etc. The most recent monthly report mentioned the team was looking to add more props and items that can be destroyed in the game. Presumably this work will carry on into the persistent universe. Have you put any thought into how destroyed props will be restored in the persistent universe? Example being, if a player could shatter the glass windows in Port Olisar, how would the game reset to a point where the windows are replaced? So this is something that we're focusing on long term. So it's part of what we've talked about persistence. We have the very basic version of persistence that rolled out last year, but we don't have full persistence, as in the full persistence is persisting state of you as a character, your ship, other items, other locations around the world. Persisting state is important for whether things are damaged, whether there's a window broken or something like that. So that is actually part of the roadmap that we have this year that we're working on, is bringing in persistence, more and more persistence as we go. So we'll be able to persist state of pretty much most things, as well as where they are, what the location. So if you go down on a moon and you drop an item or leave a ship there and leave that area, which means it's going to go out of memory in your computer, and then you come back to it, depending on the importance of the item, we want a persistent, which means it will be persisted to the online database that we keep all, it's basically sort of the online cloud save game for the entire universe, and your ship should be there. Now, obviously, if you drop a gun wrapper and you leave the area, we don't want to clog up the game with millions of gun wrapper items. So small items that don't mean much, like bullet shells or whatever, would just be discarded if you left the area. But certain items, especially items that you would own, like a spaceship or something, will persist and stay around. And that's what we call the entity owner manager. So there's basically a manager that would sort of manage what's in your ship, like in the cargo hold, or what you're owning, or what's inside a space station, or what's on an area in a planet, and then that's what's responsible for managing the persistence of these items, of whether they stay or not, and then also as serial, and then the items themselves are saving off their state. And so what that means is, for something like Port Olisar, if we wanted to allow you to break or destroy common areas, which is another discussion, because we don't want someone blowing out a window in an area where everyone else is in, killing all the people hanging out in the space station. So there will definitely be some areas where we will not allow you to have player-generated mayhem. But there certainly could be the cases, like you already see in the comm satellite missions, where you're asked to go and turn them back on or not. Well, we're definitely going to have stuff where there'll be a space station or a satellite relay that's been damaged or broken by an AI, or maybe even by a player, and then that will automatically generate a mission inside our system to say, hey, come and repair me, and then players or AI could respond to it, and they would go there and repair it, and then its persistent state would go from damaged to functional again, and if it gets broken, the cycle starts again. That's how I kind of read the question, which is basically we'll have two different tiers of repairs, I would say, and one of them is significant enough such that it warrants the creation of missions, and this will be damaged, satellites and things of that sort, and if a player doesn't do it, then an NPC will. Then there's also just the more stuff, I would say it's more cosmetic, windows getting shot out in in area 18, and there's always going to be players
players there, and so it won't be so much an issue of, well, when the players all go away, then we can just go ahead and reset things. That will be handled more by just the NPC community. There will be NPCs that actually do salvage, well, not salvage, that basically do maintenance, maintaining of, of a given area. And when you, break glass, when you basically, shoot, barrels of trash and garbage get scattered about, some of the NPCs would have the responsibility of fixing that up, cleaning things up, etc. Which makes for that much more of an interesting world, because not only can you, break things in interesting fashion, but you actually see the NPC community put it all back together you're again. Off in prison because you're a vandal. Right. Not a vandal, a vandal. All right, so the fifth most question comes from Lethality, who asks, regarding cargo hauling, can you clarify how the loading and unloading, I would say, of ships will work at both the initial launch of the cargo system and what the long-term vision of the cargo system will be? There has been some confusion regarding manual loading / unloading with all the cool logistics that presents, not to mention all of the maglev containers and hand jacks, ! So I'm thinking Lethality wants to physically load and unload. And this is sort of an extension or along the lines of what we were talking about with the bigger hull C class a little earlier on in 10 for the Chairman here. So, as we were saying, we are going to have both. So there is going to be physical loading and unloading, and there'll also be, whether you want to call it automated or AI loading or unloading, in sort of bigger spaceports or bigger landing areas, because that's generally what would happen in those cases. But there's definitely going to be gameplay that would involve you, say, flying out supplies to a remote outpost, and there is no people there to help load or unload it, and you have to unload it. Or you come across, some stuff you want to get that's floating in space, and you have to load that in manually and do all the rest. So there is going to be both loading and loading physically, which we already have shown a small amount of, like if you looked at the Gamescom, demo that we did of, going to the moon after visiting sort of Levski and Delmar, and there were some crates, little containers, and we picked it up and we're taking it to the freelancer we were flying at the time. That is an example of sort of the more sort of granular physical loading and unloading. There will be equipment that will allow you to move bigger containers around. So we have sort of standard size, larger cargo containers, and that will have sort of a kind of gravlev jack stuff, and potentially there'll be other kind of, whether we create some vehicles or things like the Argo to move smaller stuff around and then load it up onto bigger stuff. I think we're going to have both. I mean, I don't know if you want to elaborate on it, Tony, because we already talked a bit about it. Yeah, that's basically it. To me personally, like the most interesting stuff is actually when you're dealing with smaller quantities that you actually have to hand load, because it just makes for more interesting mission scenarios when you don't want to just deliver it to the shop. Now I actually have to basically travel through space with this material that I procured, land, and then I have to do that last leg, and now I'm on foot, and it's just a completely different type of experience, different types of challenges we can throw at the player. I would also say that smuggling would be a case that you're not going to have. A super tanker full of fuel becomes hard to justify as smuggling. That's so we're gonna. And there's gonna be all sizes of, there can be items that you could hold in your hand that you would potentially smuggle or carry, diamonds or something could be. Gems could be an example of that. To really, massive containers that are just full of ore or liquids or whatever. And so there's all kinds of it. So there is going to be, besides the sort of big bulk cargo, because you've got sort of bulk cargo stuff, then you've got more bespoke, if I was collecting, I don't know, sort of rare, space truffles. So, space truffles don't come in massive ton container things. There would be small little boxes of it, but they'd be worth a lot of money. So that would be something that you would probably take personally around, and then of course you have smaller things like I was mentioning, gems, or perhaps contraband, or you're smuggling drugs or things that you shouldn't smuggle. And those particular ones you would have to put away in a hidden compartment that was shielded, hope you don't get scanned or boarded by the advocacy, and then when you get on the planet, you're going to have to Han Solo style sneak it off your ship. So that's the beauty of having it all based on essentially a
kind of at a character level, a first-person level, Yeah, because it's not just about the ship, it's about also those extra mechanics once you've landed, and how do I get past the guards with this stuff. And so I think that's going to add a whole bunch of like fun gameplay. That's to me. I've said before, it's like I tend to get bored fairly easily if I'm not constantly presented with different types of challenges. And so I like the ability to take the high-level concept of cargo transport and basically extend it such that it doesn't just involve ships, but you've actually got, whether you're getting the stuff and then you need to get it back to your ship and then do the space travel, et cetera, or whether you've landed with your ship and then you need to actually get it to the guy in the back alley without security seeing you, or whatever the case may be, or you're carrying something really valuable, and now since you're actually holding this, you're at a disadvantage because it takes you a couple seconds longer to actually drop that, pull your weapon, and so you're actually more vulnerable when you're running through the seedy tunnels of Levski or something like that. And so all of a sudden you can see players starting to do this mental calculus and thinking, well, am I going to go on my own? Do I basically try to recruit a few friends? Do I hire an NPC bodyguard as I'm doing this? And it's all that variety that to me makes it really interesting. Every player is going to go about it in a little bit different fashion. Yeah, well, I mean, it's because obviously I read what people write out on our forums and elsewhere, but there's a lot like people go, oh, well, what about, I want to know more about game mechanics or whatever, but in reality there's a huge amount of sort of essentially what people would normally consider game mechanics or gameplay that comes out of us building these sort of core systems. Yes. And we've really been pushing a building, and it's been taking longer than obviously we were thinking it was going to take, and partly that's because we're building it to work at a scale and across a huge universe and with millions of players ultimately. But our belief is that if we build these systems that are super flexible, so like we've talked about item 2.0, and I think in the last studio update from LA we showed a little prototype of sort of the interaction. And if you take a look at the interaction, that's not an interaction system that you see in any FPS game. I mean, it's like you can pick things up and use them and plug them into something else, and then put a battery into something to turn it on, and open up compartments and take. So you have this ability to sort of manipulate items and use them, and they have the ability to do what you would normally, like a battery provides power, and then if this radio needed power, then you put it in. Now suddenly the radio can work, and then maybe that will help you achieve something else. And so we have, we're basically building this system, and and a good example of it is like what we're talking about with the smuggling, because all the stuff that we're talking about in general falls out of the system of being able to physically own and manipulate places, put stuff in areas and all the rest of the stuff. So all we have to really do on top of that is just determine that these items are illegal, and the AI logic for the law enforcement, the advocacy, whoever, is if they catch you with it, you're in trouble. But in general, the manipulation, the hiding of it, all the rest, that all falls out of like the scanning stuff that we've been working on, the item manipulation stuff that we're working on. So a lot of our professions we've talked at the base level of what we want to have for 3.0 kind of fall out of these fundamental core mechanics that we've been working really, really hard on. But I think once they're done, it's just going to provide a platform beyond quite a ways beyond what you can currently do in 2.61, and that's when I get excited. So that's We've talked about this a number of times before, to where basically you build the system and you get it set up properly. Then it requires very little tweaking to affect a lot of gameplay, a lot of interesting gameplay potential. And this is basically the route we've gone, since from the very beginning. So we didn't want to go the route of having to custom code each one of these things. And then the addition of new content becomes an enormously difficult task and then you see this in a lot of other games, to where the amount of content, the amount of new content that you can release always lags behind what the players can actually experience. They usually go out, they experience the new content, and then they basically just run in circles for the next 12 months until the next big update what And in this case, we wanted to eventually be able to get to the point to where we can put in place a what I'd call a functional world, and then basically we just give you entry points into that, and everything else just more or less falls out of that. We're getting closer, so I think people will appreciate it when it's there.
All right, so the fourth most popular question is from Cap, who asks, will we be able to move between professions fluidly, or will we have to requalify for a profession if we decide to switch to something else? So that's a pretty simple one to answer, is absolutely you can move between professions fluidly. We don't want to gate you as a player. We don't have pre-rolled skills for you. I mean, this kind of comes down to this sort of system versus like different mechanics set that, like, an RPG game, you would design like different mechanics or sets for, like, oh, here's my smuggling rule set, here's my cargo rule set, here's my mercenary rule set, and it would have all these separate things, and you would be sort of, I'm either this or I'm that. Whereas with us, we're not. We just basically figure we try to simulate an open world. Obviously, we're not simulating to the level that real life is, but we're trying to approximate it. And then we sort of let you pick what you want. So really, your ability to perform different professions, whether you want to haul cargo or you want to be a mercenary, is more down to the equipment you have. And then also there will be some level of access for missions. Like, for instance, no one's going to trust you to take a whole bunch of valuable cargo until you've done enough missions that have sort of proven yourself as a reliable cargo hauler. That's the key point to me. That's the key point to me, which is there are no technical limitations in terms of you doing this, but we still want to have, just like in the real world, we want to give players the ability to progress. And by that I mean that there will usually be entryway points where you can kind of do the junior mining missions, you can do the junior security missions, whatever it is. Then you will build up a personal reputation that's global. Everybody knows how good you are in general at this particular profession versus that one, etc. And that opens the door to additional missions. And then there's another layer beyond that, which is, well, you can be an incredibly well-known criminal, but that doesn't mean that the mafia boss here personally trusts you. And so then you get into the personal relationships to where, well, I basically worked my way up and I've become real. I think we're just answering the second most popular question. Okay, well then. So yes, you'll be able to move fluidly between professions. Okay, the third most popular question comes from Kenzie Snow, who asks, with the recent progress update on the Prospector, is it safe to assume that we will have ship-based mining to some degree with the launch of 3.0? So the quick answer is yes, it is something that we are absolutely trying to achieve. So I would say we're will shuffling. be able to do some version of basic mining by 3.0. It may not be the final, more the full set. And we're looking at what we can trade off, what would be more interesting, to the player community, what naturally falls out given the development trajectory, what we could pull in a bit more easily than we originally thought, and at the same time, what's basically a little bit more difficult. And so we're shuffling some of the 3.1, 3.0, 3.2 and we're moving some around. stuff around because when we first talked about 3.0 sort of last half of last year, we originally had in mind a simpler set of functionality and features that we were going to do. But once we sat down and said, well, if we're doing this, we kind of need to do this, and we kind of need to do this, it ended up being a lot more stuff to really kind of deliver. I mean, basically, it was like anyone else's shipping game. Functionality, and so I think I've said it before, but we started with so what we put up on the cards was this much, and now we've got Confluence pages that have like this much, and at least 4 to 5 times as many of the systems and features than we were originally thinking. So what's happened is that obviously means 3.0 is taking a bit longer than we were thinking, but it also means that certain things like when ships are available and some of the professions we thought we could get to, we may move things around because some of the stuff, so mining is an example of this, some of the stuff will have equipment like ships, like whether it will be salvage or mining or whatever before. So mining is definitely one that's on our radar, and we'd like to do it because it's a kind of a basic, it's a resource collection. We're looking to trade that one forward. Trade it for some other stuff. I think that I think that there's a lot of players that would very much appreciate that type of gameplay versus some of the other stuff that we've talked about being in 3.0. I think it would actually give us a much more well-rounded set of professions, initial professions.
I would also point out that, so you mentioned how we're thinking about it in a little bit more, in a little bit larger terms in terms of the sum total of functionality that you'll be able to engage in. But the initial tier of stuff is actually, there's an entire tier of functionality that we think we can actually get to, and like you said, it's not the entire mining experience, but it's still going to give players a whole lot of interesting gameplay. Yeah, definitely. So, all right, the second most popular question from Dr. Murray is, to effectively perform a job, will we need to qualify for them beforehand, like earning a certain amount of rep, or will it be easy to get started as having the right kind of ship? So we were kind of discussing this on the previous question about moving professionally between professions fluidly. So to do a job, like if I just want a cargo haul, if I've got a ship that can take cargo, I'll be able to get basic cargo missions. But if you want to get the more interesting or the more lucrative ones, then you'll have to sort of build your rep up, whether it's going to be with the Merchants Guild or someone that's a cargo broker or something like that. That much like the mission giver that we sort of showed at Gamescom last year, we'll have characters out there that will be giving you sort of higher grade missions that pay better, that are maybe a bit more interesting, a bit more challenging. And so you sort of have to kind of prove your mettle, and then you get a certain rep, as you were saying, and then you can move on to the sort of more interesting missions. But if you just want to haul cargo and you've got a freelancer, yeah, you absolutely will be able to start doing that, and then it's up to you how far you want to go in that profession. Yeah, and so there's a lot of the smaller ships to where you could potentially fit, a small number of, crates and stuff, 4, 6, 8, 20 crates, and the amount of cargo that you can haul is obviously going to affect what type of thing that you might be looking to transport. In other words, I mentioned earlier, illegal liquors and stuff, which a dozen crates of that could actually have a pretty hefty profit margin. When you're talking about hauling commodities, probably not so much. You're usually talking about unless you're talking about some of the more valuable ones, you're usually talking about greater quantities. You need a larger ship. The ships in general tend to move slower. Therefore, you may want a security escort. And on and on and on. Okay. And the number one most upvoted question on Spectrum was from Daryl, who asks, will there be an autopilot in ships traveling from point A to Z, and will that allow me to get up and move around? So the answer is yes. We were already talking about if you're in quantum drive, you'd potentially have to move around your ship to fix whatever, a fuel rod that goes bad, or there's a leak somewhere, or there's a fuse breaks. So we were talking about this before. We were sort of discussing that you probably should be able to set an autopilot like singular point distance. So not just for quantum drive, but maybe even just traveling at normal, like SCM or cruise speeds. And then you can sort of leave the helm and walk around. And then, of course, if your ship is going to hit something, whether it's in quantum drive or in regular space mode, it would pull you out. It would basically stop. It's sort of like one of those auto-sensing brake systems. And this kind of segues into the whole crew functionality, to where not only can you go off and do something, but you actually have a navigator. You can turn over control of the ship to him and basically give him just some basic high-level commands. In other words, I'm in conventional travel. I say go over there. It's 5 minutes of flight. I'm going to go check on my cargo, or I'm going to basically go affect repairs and engineering because I just took some damage, and I can actually give him just some basic instructions. What do you do if we come under fire? Do you stop? Do you basically try to quickly escape? Do you basically take evasive maneuvers? And this kind of goes back to what we were talking about on one of the previous segments, to where you'll be able to control your crew, but at a very high, very macro level. We're not going to turn it into this micromanagement game. But if you've actually made the investment, you've got another pilot, you've actually paid for somebody that's got a significant level of experience, then you're all the way back in engineering. It's going to take you 60 seconds to get to the bridge. He needs to do something to basically not make you a sitting duck for the pirates. That basically so the bottom line is, if it's just you solo, you do the autopilot. It's simple. Point A to point B will stop you, so you don't hit anything.
But if you have crew and you have someone tell them to take the helm and you go to the back to fix the engine, that crew can operate at a higher level. They can not only stop but evade fire or try to escape the area or do something while you're heading back to take the helm back. Which is interesting just too, because that doesn't really involve any new coding on our side, because we've already got NPCs that know how to pilot spacecraft. So all we're really doing is giving you an interface to, to this technology that we've already set up for other things. Yep. All right, there you go. That is the 10 most voted questions on Spectrum by subscribers for 10 for the Chairman here. So it's been kind of fun answering the questions here. And haven't been getting to do this that much recently because I've been doing a lot of travel between all the different studios. But we're going to try to have sort of 10 for the Chairman. Will definitely be happening, but also maybe some of the other disciplines that we have. And we'll be using the features of Spectrum, which are only going to get better, to allow you guys to really sort of ask the ones that you care about, and not rely on us to pick the best ones. It's much better for you to tell us which ones you really want. So I think on the 10 for the Chairman side, I think we're going to try to do at least once a quarter, maybe a bit more. We'll see what happens on my travel schedule and everything. But we would like to be providing this kind of feedback with you on questions for the game. We've got the subscriber town halls, things like that. So thank you all for supporting us to be able to shoot this extra stuff, and thank all you guys out there and girls that have backed the game to allow us to make it. With that, I would say good night. What are you going to say, Tony? Thanks again for all the support. Without you guys, none of this would be possible. All right. Bye, guys. Thank you for watching. So if you want to keep up with the latest and greatest in StarCitizen. Bom, é isso aí, galera. Vocês viram aí, né? Aí esse vídeo mostra tudo o que eu tenho falado aqui sobre o gameplay intenso que teremos, né, no transporte de carga, né, e também lidando com a própria nave, né, nave quebrando, nave exausta, tendo que parar para fazer reparo, também aí o sistema de carga que você vai ter que descarregar e carregar sua nave, não importa o tamanho dela, né? A persistência dos itens, né? Ele explicou ali também como que será a vida do pirata, né? Como que será o dia a dia de um pirata. O pirata vai achar muita coisa boa, como será o salvage, né? Como será o reabastecimento. Tem outras perguntas. Eu só não passo mais vídeos aqui porque é muito vídeo, né? Falando sobre as mecânicas. Num vídeo futuro eu passo outro vídeo, tá? Para também não ficar exaustivo, né? Mas o importante é que você agora, lendo isso, você deu um passo à frente, né? Opa, agora eu estou vendo o meu horizonte no StarCitizen. A minha nave vai fazer isso, a minha nave vai fazer aquilo. E eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Depois vou pôr um vídeo de sobrevivência. Como que será a sobrevivência? Como que serão os itens cachaça, drogas, comida, frutas, doenças, produtos químicos. Todos os itens que a gente vai ter que usar no jogo para a gente passar por uma situação de risco ou sair de uma doença grave ou de uma temperatura alta ou baixa, entendeu? Todos esses conceitos do StarCitizen vai estar sendo implementado e você tem que estar preparado para ele. Escolher a sua nave, escolher a sua profissão vai ser quando o jogo for lançado, né? Mas como a gente está no desenvolvimento, a gente tem que escolher isso antes. Sim, está lá no canal mas você tem que refinar. É por isso que eu procuro aqui cada dia um assunto, né? E eu não fico só lá, eu não fico só no vídeo. Você vai lá e só vai ler o vídeo. Você só vai ver o vídeo. Aqui eu falo sobre outras coisas a mais, né? Beleza? Então vamos aqui falar um pouco a mais sobre carga.
E a gente vai estar, bem dizer, finalizando a live também, né? Finalizando a live não, finalizando a introdução, tá? Bom, vamos lá. Bom, o sistema de carga, né? Como ele falou ali, né? Que a gente terá os maglev, né? Que serão o sistema que vai transportar, né? A carga de um ponto para o outro. Então você vê aí, né? Que os containers terão pontos magnéticos de fixação, né? Como a gente tem aí hoje, tem alguns tipos de containers que são assim, né? E eles também vão levitar. Eles tanto vão acoplar e também vão levitar, ok? É isso mesmo, Lex. É isso mesmo. Tem legenda lá para você ver os vídeos, tá? Bom, quando você for transportar a carga, você vai poder acoplar um driver nela, né? No container. Você acopla o driver no container, né? Que é um joystick, e você vai controlar a carga carregando ela para onde você quer, né? Nessa brincadeira, né? Você vai estar carregando a carga desta forma, levando um container grande, carregando o container, né? Com o joystick, levando esse container para tua nave, tá? Essa é a forma manual que ele estava explicando, né? E nesse joystick você verá, né, o destino que você tem que ir com a carga, né? O joystick já vai mostrar onde que você tem que pôr a carga. Então tá ali a freelance, né? E tá ali onde você tá, você vai ver no joystick onde que você tem que levar a carga. Você vai carregando ela. Não, essa aí é um joystick que acopla no container, tá? Aí você carrega esse container até lá dentro. O tractor beam hoje é lindo, tá? Mas futuramente ele vai dar dano na carga, né? Se bater a carga nas paredes, tudo vai dar dano na carga. Então não vai ser muito viável, tá? Esquece tractor beam. Tractor beam é para outras coisas, tá? E como nós teremos vários tipos de tamanhos de naves, né? Nós teremos então que ter alguns tipos diferentes de transporte de containers, né? Teremos os containers pequenos, né? Que é os de delivery, e teremos os gigantescos, né? Que é da Roe. Então como é que vai funcionar esse sistema? Esse sistema, né? Ele vai funcionar de uma forma escalada, né? Então nós temos aqui, né, a unidade de um SCU aqui no canto e o bloco de estrutura de segurança dessa unidade de um SCU, né? E nós temos dois SCU que vira 2,25, porque a estrutura, né, são dois blocos e tem o chassi do bloco, né? E aí temos 8 SCU, né, que aumenta 3,39. Temos 16 SCU, que aumenta 8,5, né, 0,5, e assim vai cada container até os containers maiores, que são de 256 SCU, né, com 245 SCU de bônus por causa da estrutura metálica que protege o container, tá? Ok? Então, os containers terão divisões e você poderá acessar os itens dentro dos containers. Como por exemplo nessa imagem, né, nós vemos que os itens dentro do container ele levita devido aos pontos gravitacionais, os maglev, né, os pontos maglev que mantêm aprisionados os itens nas suas células. Você vê que tem quadrados atrás dos itens que ele está usando determinada quantidade de células do container e ele fica preso ali. Se você quiser ir lá e pegar ele, você pode retirar ele.
mas o container ele tem esses pontos de fixação dos itens, e se você abrir, né, o item, você vai ver as peças lá dentro, tá? Aqui você vê a confirmação que as armas do StarCitizen vão ser todas desmontáveis, modulares, né? Você vê aí uma arma toda desmontada dentro do container, né? Tá levando uma arma, mas ela tá toda desmontada. E como na realidade, né, você vai levar um veículo dentro de um avião, né? Você tem tanto a carga quanto um veículo quanto uma outra aeronave, você tem que fazer a amarração, né? Porque a amarração vai fazer com que esse veículo tenha os seus limites de transporte devido ao tamanho do casco, né? Então aí está um exemplo do C-130, né, que é o Hércules de verdade, levando veículos, né, levando carga, né, e levando bombas também, né. Outros containers terão a tecnologia de foguetes de manobra, tá? Outros containers vão poder manobrar, né, no espaço com foguete de manobra. Esses containers eles vão ter determinados controles, né, onde você vai poder manipular ele. A RU, ela vai ter uma estrutura, ela vai ser uma nave pequena, mas ela vai ter uma estrutura que ela vai abrir, né? Ela vai abrir e se transformar numa nave gigante, né? Bom, então quem também vai carregar os containers nessas naves grandes são as SRV, como eu mostrei aqui naquela live anterior, que são as naves de transporte de carga por raio trator, né? E nas profissões nós teremos vários tipos de linhas, né? Teremos os comandantes de naves capitais de guerra, né, e fighters, né? Teremos os combatentes dos fighters, né, trabalhando dentro dessas naves capitais em operações militares, né? Teremos o transporte de passageiros, né? Transporte de passageiros. Isso seria um shiploader, né? Teremos o explorador aqui, né, fazendo a expansão do universo. Teremos os médicos, né, com todas essas naves de medicina. Os transportadores de carga, né, os captadores de recurso, os shop, né, seriam os comerciantes e de diversos tipos. Teremos também o suporte, né, que seriam as naves que vão manter combustível e tudo. Os colonizadores, que a gente mostrou no vídeo inicial da Pioneer, né. E essas profissões vão estar com um monte de linhas de funções e reputação agregadas, tá? Beleza, gente? Então é isso. Eu queria mostrar para vocês também que existirá alguns tipos diferentes de transporte. Então, tá aqui, por exemplo, uma RU levando naves, além de levar produtos, né? Uma RU cegonha, né? E aí, está levando naves aí, transportando naves, né? Para entregar
por exemplo, numa loja que vai vender essas naves, né? Porque até as próprias lojas vão precisar de naves para ser vendidas, né? Então vamos ter que transportar essas naves. E assim vai crescendo o StarCitizen, beleza, gente? Bom, é isso aí. Nossa live hoje sobre carga, cargos e profissões, globaliza tudo isso, né? Vocês viram aí ele explicando sobre piratas, sobre caçador de recompensa. E futuramente nós estaremos falando sobre as novas profissões de 2022, tá? Para que a gente, depois de ter passado por essa live aqui, pegar as mecânicas que vão chegar no futuro aí, né? Que é o sistema de militarização em 2022, né? A militarização chegará no StarCitizen em 2022. Beleza? Então vamos lá. Dar continuidade à nossa live com o gameplay, né? Carregando o game aqui. Agora deixa eu mudar os meus pontos aqui. O que eu preciso mexer aqui? Desliga isso, liga isso. Meu mouse está com clique duplo, rapaz. Está me dando um trabalho danado. Deixa eu entrar aqui na sala da live. Tô on no Discord. Meu Discord está funcionando. Eu vou também aqui colocar, abrir o mic, beleza. E também aqui começar a treta. Jogo carregado. Vamos lá ver agora a Expo. E aí, vocês compraram alguma nave da Envio lá, Titã? Tem alguma nave legal da Envio? Bom, vamos lá agora ver se eu consigo dar uma bagunçada aqui, né? Dar uma explorada, porque o evento está acabando. E aí, beleza? Beleza. E aí, viu as naves da Envio? Tem alguma novidade lá, não? Não tô a fim de ficar crashando não, então nem vou ficar perto de New Babbage. Tem uma novidade, Bobo, lá? E aí, apareceu a Valkyrie no layout de vocês, na lista? Nem não. Rapaziada. E aí? E aí, tá cansado hoje ou tá tranquilo? Eu tô... Dá pra ir. Cara, eu queria fazer eu queria começar a fazer um treinamento aqui, Titã, da gente voar em grupo, sabe? Sabe aquele procedimento de transporte? Pra nunca ninguém deixar o grupo. Apesar que você é complicado, né? Você vai estar status 5. As naves saltarem tudo junto, entendeu? Sempre junto. Sim. Não se separar, porque uma nave é fraca. Por mais que seja Hércules, 3 Hércules junto, tem um DPS da porra, velho. Se pegar, arregaça. Buga tudo, né? Não sei, eu acho que não tá bugado, tem um velho. Tem um bug, cara. Mano, tipo, De salto eu já junto? soltei em 2 e 3 e não bugava, mas tipo, 5, 4 já buga, velho. Ah, é? Ainda mais, tipo, buga mais quando o cara tá em atmosfera e salta pro espaço, tá ligado? Salta pra outro lugar. Por causa que, tipo, as 5 naves se fundem, mais ou menos. Então, o ideal é a pessoa se encontrar.
É que também é os config dos PC, né, velho? Isso que é foda. E não Ó, só ontem isso, o ping também. Cara, também as config das naves, pra você, se você tiver com quanto trava diferente também. Sim, também isso. É muita coisa colaborando. E outra, vocês estavam falando que a C2 está lenta, de quanto tá? Cara, não tem aviônicos, nem computador, nem essas coisas nas naves ainda. Você vai poder otimizar isso, ficar muito rápido. Pô, você já faz uns... Eu vou pegar em uma arma. Amanhã eu pego. Tem o modo realista do arma que, tipo, qualquer coisa influencia no deplete do seu avião. Então, tipo, você não pode deixar trust no máximo nunca, então, e que começa a tomar deplete. E Tarkov vocês não jogam? Tarkov eu não gosto. Eu tenho medo. Tarkov eu tenho medo. Eu não gostei muito do Tarkov. Caralho, Tarkov é foda, velho. Se for jogar Tarkov, me chama que eu vou. Mas arma eu tenho ele completo também, mas eu sei lá, cara, eu não consegui jogar arma. Teve um dia que eu quase infartei, cara, que eu tava no Tarkov, eu entrei numa sessão de noite, cara, de noite. Eu tava andando lá com a minha pistolinha e do nada um grito no teu ouvido, né? Um russo me xingou do lado, meteu bala em mim, velho. Nossa, que susto que eu levei. Eu já tomei cada susto na live lá, velho. Cada susto que eu tomei. E dá um grito, né? Tipo, brigando com você assim. A expressão russa é assim mesmo. Cara, mas eu gostei muito das pinturas da C2. A C2 tá muito foda, viu, velho? Nave bonita da porra. É bonita, mano. Aquela pintura toda preta lá, muito foda. Ó, Ih, cara. Tá aqui em Hurston, velho. 1h e 22 minutos. Ouviu? Quer trocar de sessão? Por quê? Ou é tudo igual? É, sessão do Bubu que eu entrei, velho. Eu pensei que era... O Bubu é dos Estados Unidos, né? É. Eu pensei que ele era da Austrália. Não, dos Estados Unidos. Justamente porque eu entrei na sessão dele, que é a sessão mais rápida. É porque eu confundi com o rapaz que tava com a gente ontem, que ele é da Austrália. Não, ele é do Japão, é o Massa. Não, tem o Massa e tem aquele outro, Rick Beck. Ele é da Austrália. É o Rick. Essa porra tá me tesourando, não sei se é 12 minutos, é 1h e 20 minutos. Eu acho que é 12 minutos. Cadê o outro painel? Não, 1h e 21. Fudeu então, então vamos sair fora. Em 12 minutos vai passar... Peraí, tá Beijing Point, ô Tyrant? Ah, tá Beijing Point? Então Beijing Point. Ah, então tá. Então beleza. Não deu pra... Vai passar a Bengal lá. Não deu pra ler tudo. Não é que tipo, ali tá escrito, ó, Beijing Point. É, não deu pra ler, ela sumiu muito rápido, entendeu? Só olhei o tempo. Eu achei que o anúncio ficava fechado no lugar, né? E ficava aberto só onde tá. Mas não, ele anuncia onde tá, né? É legal, hein, cara? Olha só, cara, um simples painel do StarCitizen como é. Imagina a emissora de televisão, velho. Ó, Bubu Live 7 acabou de ser executado em sistema vigil, né? Está todo mundo indo lá para pegar o corpo dele e fazer a arruaça. Como é a história? Bubu, você viu aí como é que vai ser a nave? Ela vai ficar quebrando, velho. Como se você estiver numa viagem quântica, vai ser exaustivo para a nave. E você tem que ficar consertando a nave e mantendo a nave funcionando para quando você for executar a missão que você tem que executar, a nave tá plena. Imagina como vai ser hardcore isso, né? E o piloto também, ele vai fazer um combate. Ele vai voltar com a nave dele toda arrebentada. Aí vai ficar dentro da capital a nave consertando, velho. Imagina que louco isso. Você sair da tua nave para ir lá pro bar da capital, ir lá para os seus aposentos, ou descansar, porque a tua nave tá toda arrebentada, o teu personagem está estressado. Você acabou de sair no combate. Hoje no upgrade tava a Crucible lá. Ah, é? Eu tenho ela.
Navão da porra, velho. Vai ser uma balsona. Vai ser uma balsona, velho. Vai dar pra colocar 4 tanques novos dentro dela. Vai ser a balsona espacial, é a balsa de Santos Guarujá, só que no espaço. É. Nossa, famosa balsa de Santos Guarujá, hein? Imagina você... A balsa que era pra ter sido aposentada pelo túnel em 2018, mas não foi ainda. Quantas vezes eu passei aquela balsa fazer serviço lá no Guarujá, passei velho? demais. Tinha uma namoradinha em Guarujá. Ah. Passava lá direto. Quando anunciaram que ia fazer aquele túnel embaixo da água do Guarujá, faz quanto tempo isso? 12, 13 anos? Mas faz nada. Muita grana, velho. Bom, tem alguém aqui em Lorve? Eu tô atrás de você. Em Green Hat. Edinho, tá em Lorve aqui também, não? Tô tentando entrar. Ah, no jogo? Na sessão? Não, e hoje que eu tava resgatando o Bushido. Ah. Aí beleza, coloquei ele na vanguarda e tudo mais. Aí, mano, a gente tá chegando em Green Rex pra ele comprar o cartão. E nada, morreu de ataque cardíaco. Putz. Teve que voltar tudo de novo. Do nada, ele tava... Tô entrando, eu desloguei em Microtech. Ah, vixi, hangar 5. Eu tava olhando o evento. Isso é hangar 5, Você pegou a... Hércules. Lembra que tem uma Hércules que tá cheia de scrap. Tá, tem uma taxa de scrap. Será que vai aparecer a animação? Vamos ver. É tu que tá aqui na minha frente? Tu resetou tua conta? Não, eu tô indo pra lá já tô no... Ah, tem eu acho que é um novato no jogo aqui. Deixa eu ver. É, novato. É verdade, tinha que ver um negócio aí. Se parece ter um negócio lá. Não, Alguém desloga aí, pô, pra eu entrar. Peraí que eu vou deslogar. A minha cola. Não aparece que é a Valkyrie, não. Eles parece que eles tinham falado que ia deixar uma Valkyrie pra cada um. Lá no site. Será que foi pra quem investiu mais de $100 ou quem investiu mais de $500? Porque eu só ganhei a Titan. Só peguei a Titanzinha. Mudou, né? Saudade da freelancer. Nossa. Aquilo quebrava um galho, hein, mano. Nossa. Eu entregando as caixinhas. Começo do jogo. Cadê o Tomokumaki? Não vai pilotar nada hoje não? Invictus está na onde? Cara, essa porra sobe muito rápido, velho. Que nem o seu relógio termômetro. Expo New Babbage. Em Bench Point. Ah, que verdade. A gente não 4 tá em minutos. vários, cara. 4 minutos. 4 minutos só passar a Bengal. Vou gravar vídeo o dia inteiro. Parece o da Atena, velho. Fica gravando live o dia inteiro. Tá bugado isso aqui. Abre aí. Não, tipo, eu não tô conseguindo subir o elevador da nave. Tem que entrar pela rampa.
Eu acho que... Valeu, Bruno. Eu não vou conseguir entrar nessas naves, tá? Por que não, velho? Não tá querendo entrar. Os painéis não funcionam, não consigo mandar o elevador pra cima. Chamar outro. Nossa, entrei na carraque lá. Nossa, muito bonitinha, viu? Eu só não entendi o negócio que tem lá de drone, alguma coisa assim. Tem drones, né? Ela tem drone? Sim, ela Terá. fez o drone dela. Posso chamar outra aí? Pode. Vamos fazer carga? Sim. Tem que afiar isso. Será que de Beijing ela vai pra... Ela vem pra Hurston? Vamos lá pra Microtech? De Beijing, Hurston e Tesla. Ela faz isso. Cadê o Bubu? Mostra aí a capital da Envio. Eu vou lançar a capital da Envio. Tem alguma imagem? Deve lá no holograma. Mas tem holograma pelo menos, alguma coisa? É militar ou é mineração e exploração que é? Tá faltando muita nave nesse jogo, velho. Os caras vão lançar muita nave ainda. Só falar qual é o destino que vocês vão ficar. Que eu vou, eu tô aqui em PO. Causando a maldade. Aí. Causando a maldade, ó. Conseguiu entrar? Vou ter que abrir o hangar de novo, né? Sim. A gente até tinha que ir pra PO, mas... Tem pra PO? Vê se tem carga dentro dessa nave aí, tá? Ela, depois que você recolhe ela não aparece mais carga. Pode ficar bugado. Tem que ver no painel aí se ela tá com 0 ou 60. Ou ela tá com a carga total. Vê aí no painel essa nave que vocês falam. 4.000 é um battleship, o Bubu. É. Se spawnou ela tem carga aí disponível no painel? Não dá pra ver daqui. E aqui não tem nada pra mim. Será que é a Pegasus? É porque existe um grande problema de história, Bobo. Cada desenvolvedor de nave, cada montadora de nave tem uma idade. Não dá para uma montadora de nave fazer uma nave capital, sendo que ela veio depois da guerra. Tá entendendo? A Drake é velha, mas a Envy eu não sei se é velha. Sei que a Aegis é velha. A Aegis, a RSI. E aí, vai conseguir sair com a nave? Vocês vão pra onde agora? Eu tô pensando que acho que vamos pra Microtech. Fazer a carga lá que eu falei de hélio. Beleza, tô pulando, soltando pra lá. Vai dia, a gente vai pra Microtech. Eu tô aqui que eu vou pegar minha nave aqui. Tu tá na cidade? Eu tô na cidade. Sobe pra estação.
Ô, Titã. A sua nave que você tá cabe dentro da ARCA, não cabe? Não, mano. Vanguard não cabe. A Vanguard não cabe. Oh, mas cabe um tanque, não cabe a Vanguard? Não, tá louco. Cabe, eu chuto que cabe uma Arrow. Não, nem a Arrow cabe, acredita? Nem se retrair. Nem se retrair, não. Foi uma decepção, cara. Agora cabe a M50, cabe a Razor, cabe a Merlin. O Gabriel e o Massa tá trabalhando hoje, hein? Apareceram. O Massa tá lá vai ficar. É pra ir pra Porte Tesla ou ficar na estação do... Então, mas agora tem que é Porte Tesla. Mano, o Bubu trabalha na CID, né? Não é possível. Onde ele pega essas informações? Trabalha lá, é desenvolvedor, certeza. Meu mouse bugou. Quem que tá em importância? Quem sabe como é. Cara, a última vez que eu vi meu celular foi ontem à noite. Onde é que ele foi parar? Mano, alguém sabe desbugar o mouse? Não, se buguei. O que fica o cursorzinho aparecendo? Sim. É horrível, ainda não sem tem... condições. Fico foda. clicando no Discord sem querer. Aí é de foder. Ô Gabriel, vambora jogar, velho. Sai do coma. Não, coisa, vamos mudar e vou a resolução. Ai. Tô de piloto aqui, velho. Ó, o Edinho já comprou a habilitação dele, né, Edinho? Comprei? Você comprou a habilitação? Quem comprou a habilitação hoje? Habilitação e o contrato de... Eu tenho que pegar a minha. Deixa eu ver lá. Com 200k de pontos. Porra. Tá rico. Eu vou relogar, não tem condições não. Eu não caí no planeta não, né, Tyrant? É de boa jogar de mouse e teclado nas aeronaves lá, né? O Nixai, na Arma 3. É. Beleza. Não vi não, cara. Por que travou aí? Não, já tô... É que eu tô aqui no slideshow. Eu tô aqui, ó. Eu tô na Slideshow. Eu tô na Quantum Travel de slideshow. Slideshow é massa. Tá carregando o mapa que você tá aí. Mas Já aconteceu comigo no meio da fight slideshow já, velho. Foda. Deixa parado. Não, hora... tá parado. Eu peguei meu celular aqui e tô mexendo. Alguma hora volta. É que geralmente quanto muito rápido dá isso. Essa nave aqui tá bufada. Eu já cheguei em Microtech. Cheguei agora. Ele tá carregando o Microtech, então. Eu fui alugar o tanque, mano. Aí lá tem os guardinhas, né, de Microtech. Rolou mó tiroteio no meio do evento lá. Engraçado. Galera não entendendo nada, velho. Um louco correndo e os guardinhas dando tiro. Ai, velho. Ele comprou o tanque, não, ele comprou bala lá. Só de bala de bala. Você morreu? Não. Cheguei aqui em Microtech.
Então, meia queda. Eu percebi que eu cheguei mais corteco quando minha tela ficou branca. Grupo impeu. Thank you. Please visit again. Consigo ver meu cursor em Microtech. É, bicho. Foda, bicho. Ih, mano, o Bubu tá aí. O Bubu tá lá em New Babbage. Pera aí, Bubu, você fez uma pergunta aí, deixa eu ligar a moça aqui. Pronto, liguei. Pega carona com ele. Ai, cansado, velho. Cansado hoje. Porra de beber água, Gabriel. Vem jogar, velho. Beber água não dá XP, não. Não dá reputação. Parece que nem eu. Bebe água jogando. É, reputação Costa Best, beber água. Cara, eu achei que a Hércules responde muito melhor aos seus comandos do que a Caterpillar, velho. É a Hércules? Essa nave é maravilhosa, velho. Essa nave é uma... muito bem, cara. Essa nave mandaram bem nessa nave demais, velho. É que tipo, a Caterpillar eu entendo, porque ela dá Drake e tal, ela é uma nave mais low budget. Essa nave vai ser quanto? 15 milhões, a Hércules? Por aí, tipo, ou mais. É que eu tô me baseando pelo preço da Reclaimer. Mas será que é comparável? Não, mas a Reclaimer tá mecânica. A Reclaimer tá uma mecânica muito mais complexa. Ela não, ela é simples. Eu acho que chega a uma 11 milhões, 12, assim, o preço de uma Hammerhead, tá ligado? Acredito. Não, eu acho que não. Eu acho que ela vai ser uns 7 milhões, viu? Sabe por quê? Porque a Caterpillar é 5.6, velho. Acho. 5.8. É isso, 4.7? 5.6. Eu ia falar 4.5. 4.7. Cara, eu acho então, que tem que ser, vai ser mais ou menos isso. 12, por causa que, tipo, mano,
A Mercury é 4. Coloca aí 10 a 15 milhotes. Não é, Bobo. Duvido, velho. Ela vai ser uns 7 milhões e pouco, mais ou menos. Essa nave. Porque ela é um pouco, leva só um pouco a mais que a Caterpillar. O negócio não é o valor da nave, o negócio é o valor do lucro. Espera, fofo. Não, mas também tem a questão de transporte de veículo, tá? Então a gente tem que ver essa parada também, né? Mas a Caterpillar também leva veículo. Por enquanto não. Ela não tem a mecânica pronta, mas ela vai levar veículo. Quando eles colocarem. Não vai não. Isso aí é muito dinheiro pra gastar numa nave. Eu não duvido que seja esse preço não, mano. É porque, veja bem, quando o cara vai pegar uma nave que leva 100 a mais que a Caterpillar e vai pagar 3 Caterpillar, não existe isso. Ele vai pagar um pouco mais a Caterpillar pelo preço da nave. Quanto e o valor da Mercury? Claro que pousar em slide Olha show é bem, difícil, Mercury né, amigo? Nunca vai chegar perto da Hercules. Não, mas Mercury não é transporte de carga. Eu tô falando é o dinheiro que você vai fazer com a nave. Entendeu? É que nem, por exemplo, uma... Não, mas ela é tecnologia, né? A Mercury vai levar dados, é diferente, é muito mais caro. Entendeu? Não vai levar o chifre do cara, entendeu? Vai levar os dados sobre o chifre do cara. Tá entendendo? Quem é que traiu ele? Quem foi onde foi o lugar? É diferente. Submarine 10. Os valores aqui now e oficial SAL Alpha vão ser reajustados. Vão ser tudo reajustado. Mas espera, kkk. É que assim, eu tô com medo deles. É que eu acho que toda nave aqui, Bobo, vai ter que ter certificado para você comprar ela. Quando você concluir o NPC, ele vai te dar um certificado de você poder comprar aquela nave e você vai poder comprar. Agora eu não sei como é que vai funcionar vender, né? Eu acho que só vai poder comprar a nave quem... por exemplo, eu quero vender minha Hércules. Então, aí a minha Hércules é LTI, eu quero vender ela. Aí o cara vai ter o preço de mercado, ó, a nave e o seguro. Você quer comprar a nave ou você quer comprar o seguro? Será que a gente vai poder ficar com o seguro e vender a nave? Eu não sei como é que vai ser isso. Porque vender uma nave LTI no StarCitizen vai ser uma grana da porra, velho. Eu acho que não vai poder vender nave comprada. Tipo, acho que só vai dar pra vender nave que tu compra dentro do jogo. Mas agora, tá do jeito que é não esta nave merda comprada do mercado, eu duvido que a Hercules seja abaixo de 10 milhotes. Isso será uma solução para não influenciar o dinheiro comprado. Aí o jogo realmente não fica mais pay to win de jeito nenhum. Se você não conseguir vender nenhuma nave sua dentro do jogo, acabou. Eu acho certo. Nenhuma nave que eu comprei no jogo eu vou conseguir vender ela dentro do jogo, sendo que eu comprei no alpha, quer dizer, desculpa. Nenhuma nave que eu comprei no alpha, dinheiro, e eu consegui vender ela no jogo depois que ele lançar. Vai ser sacanagem, né? Aí o cara vai lá, compra uma Javelin e vende a Javelin pra UE lá, por exemplo, né? Por não sei quantos trilhões lá e fica trilionário, cheio de dinheiro. E aí abre um cabaré e contrata as 1000 putas lá, tudo Banu e Vandu. Mas imagina uma puta Vandu, velho. Que é isso? Mano, tem gente com fetichista nesse mano. Então cara, os caras já estão cheirando o ombro, velho, logo essa hora, velho. Ai, sim. E hoje não é sexta. Como HI. O Homo TI ainda, né? Não, isso. Não tem a 2060 Ti, a 3070 Ti, então. O cara tá cheirando o Homo TI ainda. Homofetamina. Pô, já pensou ter no StarCitizen homofetamina, velho? Homofetamina no StarCitizen vai ser, vamos zoar demais. Apareceu o Heisenberg lá atrás. Cheguei aqui em Chubi.
perdi a M2. Saindo com minha nave aqui. KKKKK. Como assim você perdeu? O que houve? Saiu da lista. Foi atualizada Cara, tá minha difícil lista. jogar 2 FPS aqui. Por que atualizada? 2. Guerreiro, hein, mano. Guerreiro. E o pior, né, Viva Bubu? meu pacote de 10k. Putz. Eu tava pensando em passar as minhas C2 tudo pra M2. Ah, mas depois você pega, velho. Você pega no dinheiro lá. Não tem, mano. Galera que tá desesperada porque perdeu, tipo... Tá tudo no buyback. Não deletei a Rude. Vai ter toda a nave de novo. Cara, não faça isso, cara. A Rude vai ser uma nave da porra. Eu vou pegar a Rue. Eu vou pegar a Rue, velho. Eu vou pegar a Rue, cara. Rue. Eu tenho. Eu vou ser um Rue. Essa porra. BR. D. Eu tava jogando com uns Não russos quero. hoje na Arena Comando, eles estavam falando Rue, BR. Toda vez que a gente jogava junto. Tô tentando marcar o Shub My ideia, mas tá difícil, porque o título tá em cima dele. Cara, eu quero fazer uma Rue. Eu quero ver se dá pra fazer alguma coisa tipo cavalo de Troia, tá ligado? Alguns containers meus, se a nave dos caras, se a nave dos meus escoltas, assim. Cara, a hora que o cara chegar, achar que tá... Abre as caixas lá, isso é um monte de fighter, os caras tudo animal de 4 patas lá, velho. Assim. Quero ver quem vai ser o cara que vai ser homem-bomba no StarCitizen. Homem-bomba? Homem-bomba? Mas, ô Titã, você vai ter uma bolha de 50 km em volta de você, velho. Você vai ter uma bolha de mercenário de 50 km. O cara passar na bolha, você já vai conseguir detectar o cara, velho. O cara vai receber um aviso, você vai saber que tem intruso na bolha. Aí tu já se prepara, já vai lá, afia o facão. Vai ser Vocês muito... estão aí, Babage ou Trossalé? Nenhum dos dois. Eu vou parar em Port Stanley. Na estação. Eu vou parar na estação. É só salve, spawn. Oi. Avisa se minha nave cair, tá? Beleza. Ah, tu tá em Warp? Avisa, tua nave caiu. Tá ligado? Aí Avisa ele. Não vai adiantar mais. Tu pergunta pra ele se o chão tá frio. Eu vou chegar aí ano que vem, porque eu tô dirigindo aqui a 50 ms. Eu tenho que comprar os power plant. Quanto que era cada power plant que eu paguei? 170 mil, não é? É a Universo que eu compro, vou comprar já aí. Pior que tem que dar claim nas naves e tudo pra comprar. Eu tô indo pro portal, você leva aí pra... Isso. E foi? Chegou a frota aí? Não, eu botei o mouse pra direita pra nave rodar, sendo que ela não rodou um pouquinho, ela rodou rodou umas 5 vezes. Claro, você tá com a Aurora, não é? Não, tá com a Mustang? Tô com a Avenger. O Robertinho tá te ajudando, né? Aí, Por enquanto, a minha nave. ele tá me ajudando aqui, né? Depois eu vou ter que andar de Aurora, abastecendo por todos Edinho, os lugares. você em 5 dias você tá aqui jogando com a gente? É 5 dias já que você tá jogando com a gente? Mais ou menos 5 dias, não é? Eu acho que sim. Você já aprendeu mais no StarCitizen do que do tudo que você tá acompanhando o jogo, né? Perde maiorzinho esse daqui que eu tô acompanhando. Tá perto de mim, tá? Com certeza. Não, agora ontem assim a sensação de vitória que eu tive vendo o Coalhada limpando o nome dele sozinho lá, velho, foi demais, velho. O cara foi lá e limpou o nome e a gente ajudando ele, velho. Cara, isso foi muito bom, velho. O cara colocou na mão das torretas. Peguei um tanque só. Bubu, peguei um tanque só.
Mano, hoje tava no upgrade Ares 1, velho. Coçou o dedo, mas não posso. Eu ia pegar 2, mas faltou um Fime Here, faltou $35, eu não peguei. A Ares 1 tava lá, eu falei, mano, é hoje. Eu falei, não. Um dia eu tenho essa nave, nem que eu tenha que roubar, cara. Nem que eu tenho que roubar. Um dia eu pego ela, cara. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã, não vai ser no próximo evento, mas eu pego. Um amigo meu ganhou de presente, cara. Um outro parceiro dele deu de presente pra ele. Caraca. Deve ser parceiro desse brother também. Mas vai ser uma nave pesada, né? Ela vai ter um canhão bom e tal, mas ela vai ser meio pesada de manobra. Mano, mas ela é louco, mas destrutível, cara. Galera do a Javelin saiu daqui já, né? Já. Não, a Javelin vai vir pra cá em 3 horas ou 4. Quantum travel complete. Engines off. Engines on. A gente vai demorar pra chegar um pouco aqui, então a gente vai poder ver se a nave daqui 10 minutos vai ficar cheia de neve. Eu vou só pedir autorização no porto, tô indo pra aí. Já tô aqui já. Você falou que é pra NB? Não, vou aí pro porto, vou pular e pegar a carga, depois eu vou pro NB. Entendeu? Aí vocês, aí vai fazer aquele esquema lá, vocês vão pousar lá no estacionamento. Eu vou entrar direto no cons, entendeu? Eu imagino a gente pousando no estacionamento, tipo, 5 Hércules. Os caras falando, mano, o que tá acontecendo aqui? Evento. É intervenção militar, velho, é o quê? Fazer que nem no IV lá, os caras, eu ia sair com as minhas naves lá da estação, os caras, ó, tá tendo ops. Ninguém falou nada, não recebi com de ops nem nada. O que é isso aqui? 30 naves aqui fora, velho. Era foda. Só eu pedir autorização aqui já sai. Ficar camuflada com essa pintura aqui, meu David. Mas espero que tenha alguma ação, espero que alguém venha aqui, velho. Tô aqui no porto. Tá no porto? Vamos matar um chefinho pessoal. Então vou pousar com essa nave aqui e vou pegar outra pra você, velho. Perder lucro, sou louco? Não, para. Vai pro... Lobby? Bubu, vem jogar, Bubu. Tá digitando no chat aí, vem jogar, Bubu. Bubu tá fazendo vídeo. Fazer vídeo do transporte de carga aqui. Fala pra Sig que tão ganhando pouco. Eu nunca entrei nessa... Informações privilegiadas. Nessa ARCA. Ó, o Bubu tá fazendo uma pergunta pra vocês ali, ó. Eu acho que ele tá... Eu acho que ele tá aqui perto de... Ele tá em Necrotec, tá em Ele tá aqui do meu lado, pô. Tá aqui do meu lado, ó. Se eu der um trekking aqui, eu vejo ele. Aqui do meu lado. O Edinho. Vou falar o hangar, hein? Se prepara. Alguém quer matar um chefe, carai. Me convida pra futebol. PT. E convidei já, vem. Eu mato sozinho. Só que não pra mim. @bubulive7 presenteou o canal com 100 bits. Total. Entendi, é o chefe. É o chefe do canal, pô. Agora que eu entendi. A gente tá tão com a boss lá na live, gente. Jogaram para participar. Agora eu entendi. Chefe, normal,
Está começando. Você tem 100 segundos para digitar. Hangar 3. Hangar 3, vem. Hangar 3, dadinho. Opa, Bubu, tô meio lento hoje. Hangar 3, a nave tá aqui, vem pegar. Ó o boss, gente, vamos perder o boss. Eu não posso participar dos boss, não posso fazer nada. Caralho, não acredito, velho. Tô cheio. Mesmo se tu jogar no modo... Meu Deus. Vocês estão... Tu não tá no porto não, é? No porto de Tercelé não? Tá em porto. Assim, eu... Acho que é parte pra agora. Ué? Edinho, vai pro hangar 3, Edinho. Hangar 3, eu tô aqui, não é pad 3, é hangar 3. É, acho que você foi pad 3, não é não? Não, eu tô no hangar 3. Aqui, eu vou chamar de novo. Hangar 3, tá aparecendo na telinha aqui. Será que você está no nosso servidor, meu amigo? Ah, é pra tá, viu, que eu entrei na sessão do Tyrant. Será que o jogo nos trollou? Vocês se viram no lobby? @npc Porque pra mim só tá... Pra mim só tá eu não entrei. Vixe, mano, sou eu o boss do Bubu. Lascou. Isso aí você não mata não. Vou morrer. Tem que dar uma nerva. Edinho. Aqui, Edinho, tá aqui, ó. Chamei pra parte. Às vezes buga aqui, tipo, não aparece a nave. Pode ter sido isso. Tá ali, ó. Demais na nave? Tá 3.824. É hangar 3. Tá, vai pro lobby, vai. Eu vou ver se tem pelo menos alguma estrutura invisível aqui. Não, tem não. Acho que eu cheguei rápido. Bubu, será que uma Kraken e uma Idris mata esse boss aí? Depois eu vou mudar esses NPC, esses avatar tudo aí. Vou colocar tudo Vandu, Banu, vai mudar tudo, vai ficar só StarCitizen futuramente. Por enquanto até lançar o StarCitizen vai demorar, né? Então deixa assim. @bubulive7s sua vez. Não. Você vai ver no fim de semana aí que a gente vai começar esse projeto Tyrant X aí. Não tem a SpaceX, vai ter o Tyrant X. É o projeto de lançar os foguetes aí. Eu comprei aquele Kerbal. Kerbal, né? Eu comprei ele completo, velho. Completão, só pra gente fazer os eventos aí de nave espacial. Quando a gente conseguir concluir uma operação espacial, eu vou botar uma recompensa na loja. Cara, soltou esse satélite lá, eu vou botar a recompensa na loja. É meio difícil lançar satélite no Kerbal. É nada, velho. A gente compra as peças e lança. Se você jogar a historinha lá, modo história, que você tem fundo limitado e tal. Sim, eu tô aqui no lobby. Tô indo aí. Chamei o Elevator. Cara, eu falei Elevator, eu lembrei de um jogo antigão. Antigo de Nintendinho, velho. Chamado Elevator. Você tinha que subir os elevadores e destruindo matando os caras que estavam atacando a base e tal. Puta, era muito legal, velho. ter diferentes tipos de interface em capacetes diferentes. Tipo capacetes para minerar, táticos, exploração, etc. Mano, o tronco dessas árvores aqui é mais forte do que qualquer E aí, Benji, beleza? Tudo bom? Seja bem-vindo ao canal, cara. É o seguinte, eu tenho uma live falando sobre isso, chama Mobglass, tá?
os capacetes vão ser bem parecidos. O que vai mudar é o software que você usa no Mob Glass. Cada Mob Glass vai ter uma versão e cada Mob Glass vai ter acesso a uma marca, né? E vai ter acesso a determinados softwares. E perante a sua profissão que você tem no jogo e as suas autorizações, você vai ter autorização de usar alguns softwares que vai fazer o seu Mob Glass ficar mais roubado para militar, mais roubado para pirata, mais roubado para mecânico, para explorador, entendeu? Visão termal e tal. Visão fodástica, essas coisas. Vai ter um monitor lá dentro do capacete igual um homem de ferro. Entendi. Poxa, bem melhor. Digita aí exclamação YouTube e exclamação YouTube aí no canal. E aí você dá uma ida lá no YouTube e vê a playlist lá, tá? Lá tem um monte de vídeo na playlist de StarCitizen. Todo início de live eu falo uma mecânica ou alguma parte de funcionamento do StarCitizen. Agora eu vou chamar aqui a Hércules, vai lá. Acho que vai estar no hangar 4 ou 5, deixa eu ver. Vou dar uma olhada lá. Vixe, vai ficar lá, tem live de tudo lá. Hangar 8, Edinho, hangar 8. Já vai lá pra onde tá o... Já vai lá pra onde tá o Nissan. Rapaz, se eu conseguir isso, eu só tô vendo o Bubu. Quem pegou o contrato de trabalho aí? Eu peguei. Caraca, velho. Eu só tô vendo o Bubu. Eu vou tentar pegar pelo celular, pera aí. O Massa pegou... o Massa pegou 2 habilitação. Pegou escolta médio pra fazer. O Gabriel pegou uma artilharia e uma escolta leve. Eu tenho que pagar o Gabriel, ele fez essas 2 missões aqui. Qual que é? Eu vou pegar, eu não faço a mínima ideia. Tem que pegar a habilitação primeiro. O que você pilota? Eu vou pilotar essas coisas, tipo, eu vou ser transporte, não quero ser escolta não. Quer ser transporte? Então aí você vai na habilitação A, que você é subscriber, não é? Sou. Então, pega a habilitação A, que é que dá mais ponto e mais lucro. Habilitação A. E depois tem que pegar o contrato, né? Aí depois você pega o contrato que tem a habilitação A. Contrato de transporte pesado. @npc_bot3s sua vez. Caralho, o Bubu foi destruído, velho, pelo boss. Essas peças das naves aí eu vou mudar tudo pro Carbon. Tem uns mods de Kerbal que, tipo, ele recebe o... Você pode usar o personagemzinho. Aí vira tipo um jogo de sobrevivência, ele. Aí, tipo, você tem que pegar os recursos do espaço e começar a fazer uma estação espacial. É da hora. Não é esse contrato. Peraí, deixa eu devolver. Sério? Pilote uma poderosa nave de transporte no StarCitizen. Mas é a de carga. É a Caterpillar. Eu vou mudar pra C2. É porque a Caterpillar é B, se for pra pegar A. É B, mas acima você pode pegar tudo, entendeu? Se for C, você pode pegar com a C, com a B e com a A. Se for B, você pode pegar com a B e com a A, entendeu? Sempre a habilitação mais alta abrange tudo que está embaixo. Peguei. O item está em cooldown? Não, é você que tá em cooldown. Acabou de comprar. Espera um pouquinho que já libera. Falta eu aqui. _bot5s sua vez. Hangar. Eu ia deixar umas Eu vou abrir. Eu ia deixar umas armas aqui na tua nave porque meu inventário tá lotado, mas não dá pra pegar arma em safe zone. Vai demorar pra caramba pra ele chegar aqui, tira da safe. Não vou tirar Posso abrir. não.
De boa, pô, tô aqui, meu amigo. Aqui não passa nada. Só O problema é, tipo, The alguém vir me Boys destruir, o problema é eu errar o bolso. Aí é foda. Aí... Abre aí, dedinho. _3S sua vez. @tirant merchant sua vez. É, Bubu, triste fim, vou morrer agora. Slideshow. 3 de FPS do nada. Não, eu tô a 26 aqui já. Eu peguei um slideshowzinho aqui básico. Uma palestrazinha. Entendeu? Caramba, o boss falou assim, finishing. Matou NPC, velho. Esse é zica mesmo, hein? Nossa, cozinhou, matou nós dois, velho. @tirant merchant sua vez. GG. Decoladinho. Arranhou minha nave não, né? Deixa eu ver. O chefe, normal, tacou o terror e é vitorioso. Matou geral e avisou que ele vai voltar. Caraca, hein? O bicho tá em nível de dificuldade normal ainda. Salta lá pra onde tá o... Só não salta pra mim, porque senão você vai entrar dentro salta no posto avançado, sempre. Eu não tô conseguindo ver ninguém não. Então salta no OM primeiro. Sempre quando você tá vendo ninguém, você salta no OM primeiro. Fala qual que é o posto que você tá aí, ó. É o Submine Facility SMO 10 que ele tá. Tô vendo aqui no terminal onde tá minha nave. Microtech? Isso. Você tá longe da estação já? Tô. É 13, é? 10. 10. Será que já dá pra pegar lá, Terence? Oi? Será que já dá pra dar raidinho lá? É 5 minutos, acho que já deve dar, né? Deixa eu ver. Não. Não? Não. Achei que eles iam colocar uma mesa de xadrez aqui na C2. Será que teremos viagem tão longa que dá pra jogar uma partida de xadrez? Isso fica a mensagem, né? Eu imagino que terá. Nossa, tô pegando só os slideshow aqui. Passa perto do evento. Palestrinho, EAD aí, de boa? EAD de mais de 5.000 quilômetros. Pinga, né? Não é o pinga, é a pinga. A pinga tá querendo me pegar. Esses livros que estão na estante, será que tipo, vai ter coisa pra ler neles? Tipo, manual de instrução das naves, essas coisas? Nossa, seria interessante, hein? Sei, cara. É só... Se ele tiver uma livraria, faz sentido. Apesar que o cara vai ter que estudar a língua alienígena, né? Aqui, ó, o livro tem um título. Stanton System
uma reunião sobre as leis. É o livro de leis de Stanton, esse aqui. Não duvido não. Não duvido que tenha não. Você tem que estudar. É um livro que eu não li muito. Não duvido não que você tenha que estudar aqui. Pra saber as coisas. Deixa eu coloquei, tá aí, Binho. Pegando. Eu não vou brincar muito não, hein, mano. Nossa, tô caindo de sono já, velho. Aí, consegui, Tarant. Landing gear up. Uma leve impressão que aqui tem uma montanha na minha frente. Uma leve só. Montanhas estão tipo a uns 5 km daqui, velho. É, montanha não tem, mas tem muita árvore. Essas árvores aí são os troncos, é mais forte do que qualquer nave existente. Aí sem contar que tem um Yeti ainda. Nunca vi tronco mais forte, cara. Sem contar que tem um Yeti. Então. Ah, Dai os cosmonauta, troncos são mais fortes que os como tal postes. nesta madrugada. E tem poste que é... Eu não duvidaria que uma árvore Solos. tipo daquela lá seria mais forte que um poste, velho. Perdeu a introdução mas hoje, tem umas Somos? árvores bem fininhas que são muito mais fortes que os postes. Ela não quebra, né? Uma Hammerhead já parou por conta desses troncos aqui, velho. Comparar a Hammerhead com um carro, foda. Se via. É tancudo, bicho. A introdução de hoje você perdeu? O Tarant caiu da atmosfera de Microtech até o negócio de tambre não explodiu. Perdi, tava fazendo o trabalho do curso até agora. Vim comer pra dormir, fome. Opa, uma nave. Graças a Deus. É o quê? Olá. Uma nave veio pra me matar, ainda bem. Então você é o cara do PVPas. Envio F7. Vamos lá. Tudo já caiu. Pronto, o cara já não vai querer mais comprar o jogo. Control Titã. Já se foi, explodiu. O cara não vai querer mais comprar o jogo, vai falar que o jogo é muito hardcore. Ele foi matar um NPC e o NPC moeu ele. O cara me vem com Mano, sem zoeira, se aparecesse pra mim matar Titã, eu acharia que é o NPC. Muita galera pensou que, tipo, eu era NPC já, tá ligado? Por conta que o nome é comum, tá ligado? Não tem firulinha. No 25 km. Mano, eu literalmente fiquei com a minha nave parada e comecei a atirar, velho. Eu nem dei dodge. Ah, mano, o cara veio de F7, né? O cara quis enfrentar, tipo, um F-22 com um MiG-21, velho. Não, com barão vermelho. Cara, aí pô, usou uma nave que respeita aqui, hein, Edinho? Bicho. Que isso? Vai beijar. Beijinho básico aqui, de boa, na broderagem. Pegar o escudo pra desativar a minha nave, é?
Escudo na bolinha. Quem soltou flare? Não. Vou ligar a luz do farol aqui. Farolzinho. Farolzinho. Encandei até. Nossa, olha o círculo azul. Ganhei uma bola. Me desabilita os escudos da Hercules? Eu acho que sim. Não, só dá um pouquinho de dano, porque o EMP ele só é efetivo se um escudo tá. Se um dos lados do escudo estão caídos, né? Tem que derrubar o shield primeiro pra ele ser efetivo. Pra derrubar o shield de uma Hercules é um drama, viu, mano? $15 minutinhos aí. Pior que já é Hammerhead? Sim, Hammerhead tem shield roll, né? Então é tranquilo. Não, mas eles corrigiram o shield roll da Hammerhead. Não, eu tava testando hoje. Acredito. Opa, uma nave. Eu tava atirando no mesmo lugar. Ainda tava tendo a mesma coisa. Sei lá, tipo, eu perguntei lá no Spectre e os caras falaram que corrigiu. Hoje eu testei. Hoje eu matei uma Hammerhead de attrition, tá ligado? Nada a ver. Já foi a Avenger da outra vez assistindo. Vai, cadê? Eu levantei o bracinho dela. Nossa, a luz do... Nossa, eu não tô enxergando nada. Olha a distância que eu tô andando. Que é isso? É muito forte, cara. Vou deixar cego isso ainda. Dá um beijo nele aí, Um beijinho aqui, distrai aqui. OMY Dog. Boas-vindas. Nossa, meu teclado já tá com... Tá zoado já, velho. Comprei faz 2 meses. Como é que você consegue, cara? Como é que você consegue? É o meu e os meus dois. É aquele T-Dagger, tá ligado? E os meus dois mouse tem que trocar, velho. Os meus dois mouse tá zoado. Mas tipo, o que tá zoado no teclado? Tipo os LED ou a tecla tá duplicando? Uma tecla específica, a W tá duplicando, tá ligado? Meu teclado inteiro duplica. Pode crer. Meu teclado Ó, geralmente isso aí tá. Eu não vou reclamar, não. É a porta USB, isso aí, geralmente, viu? Duplicar. É o dar o contato lá, entendeu? E aí, e é removível, tá ligado? Esse USB aqui, tipo, ele não é integrado assim, você consegue tirar o Mas cabo, é a porta tá que tá zoada. A porta deve estar com alguma poeirinha, algum chiado, entendeu? Aí tá fazendo essa duplicação. Vamos ver isso daí. Pode estar com os inabres, sei lá. Pode crer. Hoje tive que dar um reforço no botão direito.
Eu tive que dar umas pancadas no meu clique aqui pra ele voltar ao normal, que ele tava triplicando, quadruplicando. Eu apertava só, parecia uma metralhadora. Aí deu umas pancadas com uma coisa pesada. Com clique Tá sendo o pessoal com Free no mouse, mas no teclado. Tá lotado de gente no Free Fly, mas eles estão meio perdidos, né? Sem saber o que fazer, né? Estão perdidaço. Carga chega. Opa, valeu pela inscrição no YouTube aí, velho. Obrigado. Tá lá assistindo os vídeos do YouTube ele. Vamos lá, comprando. E aí, mano, qualidade? E aí, Edinho? Fica 50 na... E aí, vida louca? Não, quero não. E aí, vai transportar a carga aqui ou qualidade? Vai transportar a carga? Vamos, eu tava trabalhando, acabei de chegar do trampo. Então vai trabalhar de novo, velho. Agora que você estava trabalhando na sua vida virtual, agora você vai trabalhar na vida real, velho. E aí, conta aí a emoção que foi se limpar o nome ontem. Fala aí, velho. Só o ouro, meu pai é brabo, né? Os caras tudo com medo, ninguém apareceu nem no planeta. É porque você tá no Free Fly, velho. Quando você tiver no Free Fly. Tava tremendo da mira mais que tudo. Escuta aí, velho. Quando você tiver no Free Fly. Tava agachado, tá ligado? Ele trocou de arma, saiu estreifando, fatiando tudo sem bala na arma. Velho, cueca ali deu PT. Quando tiver sem o Free Fly, velho, você vai ver os mercenários não deixam você fazer isso aí não, velho. Os caçadores de recompensa. Os caçadores de recompensa não deixam você fazer isso aí não. Limpar não, jamais eles vão deixar. Por enquanto eles deixam, por causa que tá muito barato. O tamanho do canhão. Ó o microfone do conselho aqui, ó. Vamos lá, gente, prepara-se pra sair. Eu vou pra minha nave. Você comprou já? Já. Falar em prisão, como tá o lance de ver a senha? Cara, como é que você consegue ver tão rápido assim? É só você clicar F4 e abrir as portas. Ah, não vou abrir não, da outra vez que eu abri eu não consegui fechar. Você não bateu tecla? Não. Qual que é a minha nave? A sua é a que não tá no pad. Essa aqui tá no pad? Tá. Essa é a minha. Tem que pegar uma pintura da Hello Kitty pra mim. Os caras não vai vir não, seus bad. Os Bounty Hunter tá tudo preguiçoso hoje em dia. Ó. Essa nave é grande, hein? Nada. Vai, mano, vem pilotar uma. Os caras vêm aqui pra Microtech pra ganhar. Se me matar, ganha 10 mil, velho. Não, é 25. Vem. Não, mas pros caras tá 10k. E eu tô size. Eu tô no size 5, as ideias. Tô size 5. Tô size 5. Ai. Sim, mano, 25k é. Por isso que ninguém faz, mano. Dá 30 mil você invadir uma caverna e matar 8 caras. Dá 75 você destruir 3? Bog. Marcar New Babbage já. Marca aí também, Edinho. Beleza, todo mundo apontando pra cima. Pera aí, eu tô marcando aqui no mapa. Eu vou sair bem devagar, vocês vão me seguindo. Beleza, vamos. 35 graus, 40 graus tá bom. Sai você primeiro que eu vou atrás. O cara na caverna farmando e do nada spawna um monte de NPC. Deixa que eu tô aqui, vai cruzar junto com vocês aí, vai ser uma coisa maravilhosa. Pronto, tô subindo. Agora com cuidado vai subindo junto. Ó, vou dar velocidade pra vocês, em 43 eu tô metros por segundo. Tô bem devagar. E aí, Edinho, já tá acompanhando? Do lado?
Eu tô atrás de você. Me põe a sua direita ou a sua esquerda, não fica apontando pra mim, entendeu? Sim. Tô abrindo aqui. Seguindo na bola azul, né? Vamos voar em informação. Seguindo na bola azul. Sacanagem. É que eu não consigo ver o nome de vocês, aí eu tenho que dar F4 porque tá muito escuro quando eu volto no... 43 da nave. Eu sou o abajur aqui. Metros por segundo. Sobe, aumenta o metros por segundo. Aumenta o metros por segundo um pouco até você chegar perto da gente. E vem subindo. 42. Olha lá, ó. O Nissan tá do meu lado quase aqui. Olha o descende, galera. Olha a explosão. Não fica... Não fica atrás de mim colado. Não fica atrás de mim, entendeu? Fica de lado. Porque se você dá descende. /issues/starifem7198. E aí, tá conseguindo chegar? Tá ali ele, ó. Tá um pouco longe, alto. Mas tá chegando. 50. Sim, tu tá pertinho de mim aqui, do lado, velho. Voando informação da hora, tá? Eu vou até pegar. Eu vou até pegar uma cena aqui agora, pera aí. Você tá quanto, Otário? Bambubu, spam ao vivo. Aí, eu acho que agora eu tô na posição certa, hein? Quase. Tá um pouco alto. No Spamaia, valeu. E, pô, ia ser maneiro se tivesse como, tipo, naves iguais. Acelera assim, um pouco, Nissan. Acelera um pouco. Você tá quanto? Você tá quanto? Passa o número. 43. Eu tô a 46. Olha o outro ali do teu lado. Sim, velho. 41. Tô quase... Aí. Tô quase te vendo na câmera. Chega um pouquinho mais perto, é isso. Vai assim. Do jeito que você tá indo nessa velocidade tá ótimo. Aí, calma. Olha a cena que eu vou pegar agora. Tá perdendo altitude. Tô? Levanta o nariz um pouco. Quanto tá teu ângulo de ataque? Eu tô entre 40 e 45. Eu tô em 40 zerado. E tô com 44 de velocidade. Nossa. O Titã, para de... Tá tentando desligar nossas naves. Não desliga mais nem fudendo, velho. 40 cravado, 43. Subiu um pouco. Olha isso, velho. Olha essa cena, velho. Olha essa cena. Aí, caralho, velho. Olha isso. Puta que pariu, hein, velho. Que cena, hein? Tá bonito aí, ó, tá bonito? Caralho. Ó. Pra mim, eu acho que eu tô muito alto, sei lá. Ai, morreu. Animal. E morreu. E morreu. E morreu. E morreu. Chega tão perto não, velho. Oh, quase encostou, velho. Olha o outro ali agora, velho. Olha o outro ali agora. Não, você tá bom. Olha o outro agora, velho. Olha aqui a formação das Hércules, velho. Caralho, os caras pró, mano. Ó, Nissan, você tá muito rápido, cuidado. Olha isso aqui, velho. Puta merda, mano. Agora babei, hein. Eu vou botar no meio, pera. Olha isso, mano. Tô indo pra esquerda. Que isso? Que isso? Vai parar? Vambora, gente. Agora vamos soltar pra cidade. Tá? Abre pra esquerda o medinho. Nissan continua no meio, eu vou abrir pra direita. Isso. Olha, isso aqui é uma coisa de categoria, rapaz. Rapaz, hein? Os caras são zica, hein, velho? Olha isso, ó. Dá pra pular de uma asa pra outra. Tá vendo? Isso aqui é treinamento, gente. A gente tem que fazer esses treinamentos, ó.
Pra assaltar enquanto o drive ficar todo mundo do lado do outro aqui, ó. Deixa eu ver isso acontecer. O problema é o D5, né? Então, mas futuramente com o servidor em São Paulo aqui, ó. Vocês colocaram um míssil em mim? Não. Tô vendo um míssil indo. Lançaram um míssil em você. Eu tô vendo um míssil aqui. Eclipse. Torpedo? Não, é uma... É Hitler? É. Então vou voltar. Caramba. É uma Harbinger. Beleza. Torpedo. Rachel Amber. Olha a cena. Olha a cena. Subiu 11.000. 11.000, beleza. Agora vamos traçar a rota. New Babbage. New Babbage tá pra baixo, ali. Eu só tô acompanhando pela... A nave do Titã tá tranquila. Pode saltar já ou vai esperar todo mundo pra saltar? Pode saltar já... Tarent? Tem que esperar 50, 59... Não, você quer saltar todo mundo junto, Tarent? Não pode. Pode saltar um por vez. Tá, então eu tô soltando. Morto. Caralho, o clique duplo do meu mouse tá foda, velho. Então tomou 2 tiros que eu vi. Morreu. Não, eu vi, eu tava na tua câmera. Ah, tá. Tipo, eu tava vendo a tua nave. Pode crer. Matou? Matei. Putz, eu acho que eu dei trava com o Edinho, velho. Você veio comigo? Eu não. Então tá safe. Pensei que era uns 6 e 9, porque eu não vi o cara. Falei Eclipse. Quando eu vi o míssil saindo, eu achava que era uma Talon. New Babbage. É pra pousar lá no Cons, né? É pra pousar lá na garagem. Lá no Spaceport? Não, na garagem, no Cons. Ah, tá. Ferrou, onde é que é isso aí? Eu não Segue consigo entender o o nome de vocês. Segue o... Nossa. Você soltou nós, Gil? Ferrou, não consigo Lutei ver contra a vocês. medida. Mano, eu vou mandar pra você o print que eu... Mano, se liga na nuvem negra que ficou, velho. Vou mandar pra você no Discord. Ó, Edinho, eu vou ficar parado aqui e você me segue, beleza? Dá uma olhada no Discord aí, ó. É nos três domes de vidro. Ele vai lá pro... Edinho, loca minha Hércules e vem A comigo. visão que eu tive do São Nós, eu... Se eu conseguisse ver... Vou pôr aqui. Onde é que você tá? Eu tô indo perto de você, eu vou ir pra perto de você. A gente tá a 10 km, espera aí. É ali, ó, naqueles 3 bulbos ali da frente, tá vendo? Onde tá soltando os fogos? Tô vendo. Parece a setinha embaixo. Ó, loca eu e vem comigo. Aí, hein? Cadê o coalhada? Cadê o coalhada? Saiu fora? Falando, viu, velho? Caralho. Tá entrando? Tô em New Babbage aí. Pera aí que eu tô... Nossa, que nuvem, hein? Pretona. Calma. Não sei se eu tô locando não, mas... Muita calma nessa hora que eu tô em slideshow. Espera.
Você colocou eu. Tá, tipo, tá aparecendo aquele menuzinho pra tirar? Ah, tá aparecendo quadradinho, né? Mas não... Né? Nissan... Tá aparecendo aqui pra mim. Só vem. Olha lá, Tita. Você tava bem atrás de mim então, quando eu soltei? Deixa eu me localizar. Onde está? Tava bem atrás de mim? Do GTAV do servidor Vortex. Olha lá, o Skywolf. Foca em você. O Edinho, o Skywolf conhece você do servidor do GTA, velho. Ah, não, Skywolf, não. Não sei quem é. Lembra, né? Cara, vamos jogar StarCitizen, ó. GTA RP, velho. Confia em mim aí? RP. Tô aqui atrás. Então, pera que eu tô um pouquinho lagado, mantém tipo uns 2 km de mim. Eu tô vendo que tu diminuiu a velocidade, tô diminuindo pra não Eu tô indo pra lá também, pô. Nossa, ele tá tão lagado que tem hora que ele... Nossa, 100 milhas, cuidado. 2 milhas, 100 milhas, 2 milhas. Cuidado. Porque sempre que eu travo, eu clico X pra ficar parado. O problema é eu sair aqui e não morrer congelado, velho. Gente, vocês não... Na direita, quem é? Vocês não saem da nave, tá? Eu já tô chegando aqui. Ah, mas a gente tá no processo. Essas desgraças desses fogos de artifício, velho. Pra mim tá normal aqui, velho. Cara. Pra mim tá normal também. Agora se eu for mais pra perto do evento aí dá um... Edinho, me segue aqui, mas cuidado com as pedras, tá? Larga eu, Edinho, deixa as pedras não, com os prédios. Eu vou dar uma descida aqui. Nossa, ele deu um rollback imenso. Nossa. Eu vou me afastar muito, viu? Esse rollback aí quase que veio na minha cabeça. Marca o time e a gente vai com ele, velho. Que eu tô sem consciência aqui em Webbage. Pô, eles mandaram minha nave, tá? Depois que eu mandei o e-mail pra eles lá, eles pediu desculpa, falou que sim, cara. Eu comprei no finalzinho da promoção, o computador deles lá não deve ter codificado lá. É o melhor suporte que eu já vi desse jogo, velho. Aí eles pediu desculpa e tal, falou. A nave, tipo assim, ela vem LTI escrito nela? Vem no resumo dela. LTI embaixo, quando você clica nela e abre, você abre aquela setinha pra baixo, aí vem escrito Lifetime Insurance. Lifetime? Insurance, isso. Seguro. Isso. Seguro infinito. Gente, eu tô indo lá vender a carga, tá? Tomara que não exploda a nave a hora que eu sair da nave. Só pousar aí, Só pousar que nem eu tô aqui. Não, precisa não. Só pousar que nem eu tô aqui. Tá bom. Cara, eu tô indo a 7 ms, eu vou chegar amanhã, mas eu vou chegar. O problema é se a minha nave sumir. Eu tô do lado da torre aqui. E eu tô com a nave locada, hein? Acho que aqui não, acho que aqui a área de estacionamento não some nave, porque o cara vai pegar o carro lá, né? Inclusive vou buscar o tanque, botar o tanque aqui dentro. Apesar que não, vai atrapalhar minha carga. Não posso fazer isso. Vou aqui, deixa eu ver se a carga tá aqui no andar de baixo ou tá bugada. Tá bugada. Você comprou Hélio mesmo? Aham. Eu vou vender no admin.
Adi, mano. Agora é o frio da boba aqui pra fora, velho. Beleza, não explodiu a nave. Eu? Não, é que tava com bug, tipo, de sair da nave. Qual que é uma nave boa pra gente ter? Que ela é tanto, ela tipo é um meio cargueiro, ela carrega um pouco de Cutlass Black. mas também ela Cutlass, é de guerra. Cutlass Black. Melhor nave do jogo, velho. Pra tudo, serve pra tudo. Assovia e chupa cana ao mesmo tempo. Quanto que ela custa? $100. $100. Ou 1.300.000. O X dentro do jogo. No caso, então, eu posso pegar minha Aurora, passar ela no pano por $20 e pagar 80. Isso, pagar 80 e ficar com a nave que tu vai poder fazer tudo, né? Levar tratorzinho, transportar carga, fazer delivery, fazer missão de bounty hunter, fazer de tudo. Sem barão. $80 vai dar mais um. $80, né? $80 vai dar mais ou menos Vou tentar comprar uma placa de vídeo pra mim primeiro. Eu tô com minha placa de vídeo que eu tinha da Eu tava olhando quanto o Mocomac, tava 115, mano. Aumentou. Ah, Cutlass Black. Não, $100. Não aumentou nada. Pra mim apareceu. É por causa que $100 acho que é Warbound. Sim. Isso aí. Ok. Ok, tô chegando em Cons já. Pousou? Pousei. Nossa, essa pintura que ele tá lá é muito bonita, viu? Não tem como não. A toalha pra secar meu suor aqui, eu tô parecendo aquele piloto naquele filme. Nossa. Hein? Essa pintura é bonita. Assim no lugar branco, né? Se vocês precisam... Ah, não. Melhor vocês não sair da nave. Vou até tomar um suquinho de pera aqui, ó. Comer a fruta. Eu vou levar uma cesta básica pra vocês, viu? Ah, por favor. Sem cesta básica vegana, por favor. Você tá do jogo, tá carregando aqui, eu tenho 16 GB de memória, tá usando 16.16. Nem tá sobrando memória nem pro sistema. Normal. Enquanto o Tarante vai vender, eu vou no banheiro. O negócio é o cara ter 128, eu quero ver. Põe mais 16 GB de memória aí. Que porra. Só vou gastar dinheiro no StarCitizen agora, depois que eu der um up no meu computador. Não, você já tem um pacote, já pode jogar. Vai farmar dinheiro, ou vai farmar grana com a gente no jogo. Vai comprar as naves do jogo, fica tranquilo, velho. O jogo não lançou ainda, não precisa ter essa pressa, entendeu? Olha que molezinha, cara. Que eu quero é 172. Ué, falou que não deu pra vender, por quê? Essa porra. Será que eles acabaram com a mamata de não pousar? Tem que pousar no porto pra vender? Aí esse vendeu. Qual que vendeu? Uma das naves vendeu. Agora pode se cobrir a nave que vendeu, vai ser difícil. Vamos ver, calma aí. Não, mas as cargas tá bugando. Aí, vendeu outra. Quais são os números delas, o Tarant? É a 5, 4, qual? Essa cidadezinha aqui é pesada. Vendeu todas. Não.
Tá doido. Tem uma que não quer vender, velho. É a que tem scrap? Não, a que tem scrap tá sem carga. Então pode ser eu. Vou chegar um pouquinho mais perto. É que tem que ser bem do lado da minha, velho. Agora o problema é descobrir qual que não vendeu. Muito do lado, vai bater. Ah. Não, você é perto de onde eu tô. Olha onde eu tô. Não olha a minha nave. Tô falando onde eu tô. Edinho. Se tem uma que não foi, eu acho que é a minha, porque é a minha que tá mais longe. Onde é que ele tá? É aqui pra esse lado aqui que eu tô? Cara, se as duas primeiras venderam, vocês dois venderam. Fica quieto, bobo. Você não vai vender, você vai reportar porra nenhuma. Fica quieto. Bobo, me dá uma nave aí, bobo. Tá querendo acabar com a nossa festa, velho? Porra. Oh, vai cheirar homo, velho. Deixa a gente jogar em paz, cara. O Bubu voltou a reportar, ele tava brigado com a SIG. Ah, tá reportando tudo, velho. Não pode ver um gato andando no chão que ele reporta. Não. Faz tempo. E aí? Queria ver uma Cutlass Black na minha... Chegou o próximo aí? Conta. E aí, colhada? Como é que tá aí? Tô entrando. Fecha o Super Mario aí, pô. Aí você consegue carregar, tem mais, fica sobra memória. Mas já entrou, o negócio aqui entrou e eu acho que crashou aqui. A tela tá preta, entrou no jogo, a hora que eu levantei com a cama... Tá vendo, gente? Na hora que ele vai cometer crime, o PC dele funciona. Quando ele vai trabalhar, ele começa a dar um pau. Aí, mais perto disso aqui é impossível, Tarant. É, ele tá literalmente na porta. Tem que ver aí. Ó, eu tomei DC do servidor. Tô voltando pro lobby de novo. Tu não vendeu, cara. Erro de serviço. Não vendeu? Tu tá do lado da minha nave ou tu tá perto de onde eu tô aqui? Outra da C2 está com scrap. Ah, então... Ou será que ele comprou tudo que poderia comprar e não compra mais? Não, tá comprando ainda. Que ele tem um estoque muito pequeno. Muito grande, quer dizer. Pra... acho que a gente tá longe mesmo. Alguma coisa assim. Vou dar uma olhada. Eu não consigo ver ele, não consigo saber por que lado é. Eu tô em... Mas eu tô literalmente do lado da Cons, pô. dele. Tô em Cons. Onde é o centro. Você tá me vendo, Gabriel? Aqui, ó. O Gabriel tá 224. É porque é 3 mil metros que isso aqui alcança, velho. É alguma coisa natural. Desliga a tua nave e liga de novo, Gabriel. E se ela tivesse descarregado, tudo bem, mas ela tá carregada, velho. Deixa eu ver se aqui desbuga. É que esse negócio aí é 3 km? 3 mil metros já faz a operação. Pois é. Acho que a gente esteja mais longe que isso, não? Você conseguiu vender duas? Você não conseguiu vender nenhuma? É a 2. C2 é Hércules. Não, vendi 2. Só falta uma. É a 2. Como é que a gente sabe que é a 2? A gente aqui. Será que é a minha? Será que é a minha, velho? É, pode ser sua. É que você não notou de que é. Vou, ver qual é a 2. Escuta.
Eu vou comprar sucata aqui para das de vocês, tá? E vocês vão para portualizar. Tá pousado, sai daí. Fica... Tenta o terminal do Trader Tyrant, onde tem aquele globo sobre a porta de Não, entrada. lá não aparece Helion, só aqui. Foi o seguinte. Desce o elevador, desce no elevador e fica no pavimento da carga. E não sai do elevador, fica dentro do elevador que eu vou comprar uma carga de sucata. Vê se vai spawnar essa carga de sucata na nave. Pera aí, tô indo. E vai demorar um pouco. Ô Titã, vai pra portualizar, por favor. Você tá indo aí, Titã? Não, o Titã vazou. Putz, agora que ele ia se divertir, velho. Cadê o Tomokumaki? Pronto, comprei uma carga de sucata, vou comprar outra agora. Câmera no elevador. Tô tentando sair da cadeira ainda, peraí. É quando eu comprar outra, calma aí, eu vou... Deixa eu ver. Rapaz, a minha não tem nada dentro dela. Fica dentro do elevador. Não sai dentro do elevador, tá? Se você sair, pode spawnar a carga dentro da tua cabeça. Morri desfocado. Nossa, apareceu umas caixinhas aqui, hein? Isso então, é isso mesmo. É isso mesmo, eu comprei toda a sucata que tinha aqui, velho. Não tem mais sucata. E encheu a... Foi a metade só. Então, precisa comprar mais, você tá com muita vaga aí. Deixa eu te perguntar, ô Nissan, apareceu as caixas aí? Descendo ainda. Ô louco. Não, cabe um tanque aqui na minha, hein? Não apareceu nada aqui não. Não? Então é a sua mesmo que tá bugada, velho. Deixa eu ver se a sua apareceu lá, eu tô saindo aqui. Edinho, fica dentro do elevador, eu tô carregando mais caixa aí, hein? Tô dentro do elevador, tô dentro. Tá colocando o que lá? Sucata, vamos pra portualizar vender essa sucata. Você falou que acabou a sucata? Chegou mais um pouquinho. Agora não tá mais um tanque não. Beleza, Bubu, vem aí que eu preciso de escolta. Eu acho que tá com delay, viu, Anderson? Você tá jogando da onde? Do Brasil? Hã? Tô. Teu reportando kkkk. Conseguiu vender o L? Ou ainda tá bugado? Vou tentar vender agora de novo. Não, ainda não. Ainda não consegui. Minha nave tá carregada, eu vou ver se a nave dele... se é a dele. É a dele? Eu tô chegando. Não, a sua nave eu tô carregando sucata nela. Fica aí que tá... Eles estão... tem que repor o estoque aqui, que tá... Acabei com a sucata. Tá. Depois você não vai poder mais fazer esse... Viu, Regi? Você não vai poder mais fazer essa negociação aqui nesse terminal. Você vai ter que fazer lá no terminal de carga. E as cidades também vai ter um terminal de carga. Primeiro eles fizeram o terminal de carga da estação. Aí eles vão fazer um setor de carga só da cidade, que vai ser uma parte no porto. Que os... Inclusive o Chris Roberts estava falando isso hoje, quando eu passei a perguntas e respostas. Vai ter elevadores, vai ter terminais que vão esticar
até lá no alto para colocar a carga nas naves que vai estar no alto. E vai ter um monte de landing pad você pousar e carregar e descarregar a sua carga. E vai demorar. É a minha nave mesmo. Mas o terreno está lotado. De scrap a minha? Tá lotada? Então faz o seguinte, pega a minha nave e vai pra portualizar. Sai fora. Eu vou aí pegar a nave e enquanto carrega mais sucata aqui pra eu comprar. Pega a minha. Isso, pega a minha e vai embora, porque aí você vai sair desse lag aqui. E pousa lá em portualizar. Pega outro contrato lá na loja? Pode pegar, pode pegar. Tenta vender uma parte, metade talvez. Como é que pega esses contratos, hein? Então eu vou sentar no banco da nave, aí já vai modificar a nave todinha, o robô. Desbuga a nave toda. Qualquer coisa eu pouso com a nave no porto, entendeu? Entendeu, Reg? Achei que era o Multi falando, é o Reg. Cara, olha o tanto de detalhe que você tem que ver, velho. Eu tenho que ver se eu tô sem capacete. Vai ser foda esse jogo, velho. E o Babbage não tem oxigênio, não? Babbage? Tem, ué. Por que? Você tá precisando? Não, por causa que você falou que tá de capacete. Tem mais o frio, né? Você começa a esfriar o teu corpo porque você está respirando ar frio. Vai esfriando o teu corpo muito rápido. Caralho, isso aqui é pousar perto, hein? Quem tá com essa Hércules aqui? Eu pousei. Ué, tu? A azul? Não, a azul lá. A azul é ele, a azul é ele. A minha não tá do lado da tua. Eu falei que não dava pra pousar mais perto. Pô, tem uma porta aqui. Por que você vê essa porta, velho? Ixi. Seu crachê. Tomara que seja agora, porque eu não saí do solo ainda. O elevador veio. Tá Tá bugado o negócio. Beleza, tô subindo na nave dele aqui. Não vi carga nenhuma. Não tem carga nenhuma. É, crachei. Mas eu vou voltar no comando da nave, então, como eu não sair do solo, tá safe. Carregar de novo essa cidade aqui pra você. Tem que sair daqui logo, daqui a pouco a frota tá chegando aqui. Não, a frota chega aí 5 horas da manhã. São 3h20. Quem é a frota? A frota é a Javelin. Frota daí, a Javelin, a Bengal, as Idris. Todas as naves gigantes que vai chegar aqui no porto dá um lag do caramba. Você tá diminuindo o seu campo de visão lá nos options? O campo de visão ou campo de renderização? É, do OCS, campo de visão. No gráfico. FOV? Isso. Não, FOV não diminui não. Diminui, pô, porque aí diminui o que tá sendo carregado, o Field of View. Campo de visão aqui, ó. O OCS carrega menos. Tá louco, velho? Você tá maluco? Você vai carregar até portualizar? Pra quê? Carrega o que tá perto. View é outra coisa. Field of View é tipo o tamanho que você vê em volta, tipo, coloca. Mas não é a renderização. É a renderização. Se você colocar muito aqui, fica travando teu jogo, velho. É a quantidade de metros que você vai alcançar, 85 metros. Se você colocar mais, você vai carregar mais objeto na tua frente, vai ficar mais pesado. Eu coloco 85. Vou baixar.
Uns 2 minutos eu chego aí. Isso. Não decola não, fica pousando. Ah, não adianta, pode decolar. Não, a tua nave não tá carregada ainda. Tá cheio. Tá cheio ainda. Quer dizer, tá vazio. É muito bonita, viu? Aí o loading travou, suponho que eu esteja spawnando. Suponha de fuder. Otimismo, né, cara? Eu tô vendo só os focos aqui. E o holograma da Invictus. Ó. Tô ferrando com tudo. Uma brincadeirazinha. 20 FPS. 15. Queria dizer que eu tô a 20 FPS. 15. 5. Parece um print. Sim. Não consigo nem mexer mais. Olha o tamanho dessa cidade, mano. Nossa. Essa agora Gladiator aqui, ela tem míssil? Qual daquelas naves que tava lá? Ela tem torpedo lá, uma torpedeira, sabe? Tá um torpedo pequeno. Qual dessas naves que tava lá na Invictus lá que tem muito míssil? De lance. A Gladiator mesmo. Ela, né? Pequena, com míssil pra cacete é ela. Só que eu acho que os mísseis dela não tá funcionando, viu? Porque o torpedo do tamanho que ela usa não tá implementado no jogo ainda. Vai ser na 3.14 agora que eles vão mexer em todos os mísseis e foguetes e tudo. Próxima versão. Qual que é aquela navona grandona que tava lá? É a Carrac? Carrac e tem também a Valkyrie, que tá pra você levar veículo dentro. Nossa senhora, a nave dele entrou dentro do chão. Eu vou sair de perto, viu? Não, deixa que é desync. É aquele logo na nave. Ela aparece depois. Tá saindo de dentro do chão, tá rodando. Que é isso que ela tá fazendo, cara? Todos morreram. Eu não sei botar, né? Pra mim ela tá virando peão. Agora ela saiu daqui mesmo. Ela tá aqui pra mim. Muita ela hora tá toda torta. ela tá comendo ração, velho. Puta, velho, Tá comendo ração. Quando tá lá, acho que ele vai. Mirar 45 não sobe reto, vai pra frente primeiro, sai da área da cidade, vai num ângulo que é a cidade, que você não vai passar em cima da cidade, você vai se afastar da cidade, e aí você vai subindo, entendeu? Pra você tirar o lag. Eu não saio não, né? Não. Bom dia. Bom dia. E aí, Darusca? Não consigo andar, cara. Meu cara tá travado. Tu é essa formiguinha aqui na neve? Tô branco, olha, tô branquinho. Minha roupa é preta, eu tô branco, olha. Eu posso sair da nave também ou não? B.O. Não recomendo. Queria dar uma olhada na neve. Pode sair. Teu traje é aquele amarelo ou aquele vermelho? De qualquer jeito aguenta aqui. Nenhum dos dois, eu tô com
Traje mó vagabunda. Então põe uma roupa aí, velho. Que aqui é 200,000 years. É muito? Ah, quero ver. Tô com a roupinha branca aqui. Só aguenta. Deixa eu até ver aqui. Aguenta só menos 30. Aí tá quanto? Menos 140, mano. Ah, maravilha. Ai, que foda. O Nissan tá subindo em slow motion lá em cima. Subindo em slide show, mano. A vida de comerciante é difícil aqui nesse jogo, velho. Olha o vendaval que tá aqui, velho. Não consigo nem andar direito. Vendaval da porra. Menos 85 graus. Porque eu tô com essa roupa, né? Se tivesse com outra... É só de cueca aqui é 50 segundos de vida. Como é que tá aí o resumo da ópera? Conseguimos sair? 4.000 metros. A vitória. Minha roupa sumiu. Ah, aquela vermelha. Ela ficou branca com a nave. Segui. Aí, agora já tô a 5 FPS, já dá pra entender o que tá acontecendo. Ah, aí sim. Pô. Pinga isso aí, velho. É a pinga. Vai ser a mensagem vermelha na tela, eu falei, mano, tô caindo, não é possível. Aí você tava falando que eu tava saindo sem fio, né? É má notícia, a gente já pensa na morte. Vou botar essa roupa aqui. É a que eu achei aqui. Certo. A Jean tá querendo bugar. Mesmo assim não vende, velho. Caralho, o que tá acontecendo? Ô galera, eu vou sair aqui. Vai ter jeito de eu jogar hoje, não, pai. Tá ruim de dizer. Hoje eu trabalhei até tarde, a gente tem uma lanchonete aqui na minha cidade aqui. Nossa, tá ficando vermelha. É ruim? Tá ficando vermelho o quê? Ah, o frio. Ah, bom. Um abraço, pessoal. Boa noite pra todo mundo. Valeu aí. Falou, boa noite. Falou, galera. Amanhã a gente tá aí, velho. Amanhã a gente tá aí de novo. Demorou. O delega de CKBLX vem jogar, véio, mais cedo. Eu sobrevivi uns 25 minutos aqui. Tá bom, né? Bom, já dá pra achar assar um churrasco de um urso aí que você encontrar. Eu misturei 5 tipos de roupas diferentes. KKKK. Eu sou estilista nato. É, fião. Nossa, eu não consigo nem andar, eu fico meio que no chão, sei lá. Vou usar essa nave ali. Deixa eu ver se eu consigo comprar o resto da sucata pro
o Ed ir embora, porque eu acho que ele vai se matar aqui, velho. Tá caçando um jeito. Dei um quanto aqui pra sair, mas esse quanto me ferrou mais do que qualquer coisa. Quanto mais você tenta, pior fica. É. Deu uma lagada feia agora, hein? Deve ser a Bengal que apareceu lá. Tu tá andando no cargo da nave aí, ô Adinho? Tô indo lá. Tô do lado do elevador. Pra que era essa sucata? Pra vender e importunizar. Comprando na cidade a sucata pra vender na estação. Tô aqui. Ok. Dentro do elevador. O elevador tem uma porta que parece... Dá pra prender gente aqui? Dá não? Onde? As grades. As grades do elevador aqui parece uma... Eita! Esse erro de aconteceu antes. Escolher a nave faz bem. Adinho, decola a nave aí e pausa no porto, velho. Tá ruim? Decola a nave aí, pede autorização e pausa aí. A tua e a minha tá complicado. Eu vou esperar ele recolher a nave. Ih, deu certo. Tô do outro lado da galáxia? Estou. Mas... estou vivo, inteiro e é o mais importante, a carga tá intacta. Em Omega Pro que eu compro os negócios, né? Tudo lá. Aí tem umas armas de FPS que só tem aí em New Babbage, Tyrant. Também. Ontem aluguei as naves da Anvil na Invictus. Hoje vou ver se consigo tirar elas para experimentar. Aí, Danus, pega lá que tem nave hoje, tem nave amanhã, tem nave depois. Aqui no espaço eu tô a 62 FPS. Boa. Não tem estrutura, né? Eu vejo um problema, Terence, no seu plano. Naves diferentes todos os dias ou só as mesmas? Eu vou chegar lá muito antes de vocês. E a eu gente não tá posso sem recolher a não dá pra nave. esperar. Não, ninguém vai destruir essa nave lá, não. Cara, qual que é o Condor Drive mesmo que eu compro aqui, que eu comprei? Putz, era TS2, alguma coisa assim, deixa eu ver aqui no aeroporto.
PS2, isso mesmo. Não, eu não tenho certeza, pera aí, que eu tô nele aqui agora. É TS2. 93 mil. Qual é o Shield? Shield, deixa eu ver. São dois diferentes eles, espera aí, deixa eu ver aqui. É um full block, que é pra regen, ou FR86, deixa eu ver. Não, é o FR86, um é o FR86 e o outro é o parapete. Tem certeza? FR86? Sim, por causa que ele é o de maior regen. Que aí um regenera e o outro é pra tancar, que é o parapete. Será o dinheiro do peão. Parapete. Cara, esse é mais caro ainda, velho. Eu consigo comprar 3. Ô Bubu, você tá com grana aí pra me emprestar, Bubu? Eu também tenho, se precisar. É, 700 mil, é muita grana. Sim. Me manda aí 700 mil, tem, Bubu? Pera. Eu posso mandar isso aí, ó. Mandei aí o que eu tinha. Não, pô, precisava não, pô. Pousei aqui. Manchei. Ah, beleza, vocês dois mandou. Agora tem 1.600.000. Eu mandei 350. Beleza, valeu, obrigado. Gente, olha, daqui a pouco a gente levanta aqui, eu devolvo pra vocês. 700 mandei. Ah, beleza, valeu, Bubu. Bom, mais 4, pronto, acabou. Aí tem o capital de giro também, pronto. Ainda fico com 900 mil pra fazer as viagens. Eu vou pousar ali. 700 mais taxa 1.400. Tá porra. KKKKKKKK. Pronto, comprei os... 293019230120301203912 na conta RLX. Precisa retornar. Manda pra mim então, Bubu. Uhum. É, eu quero uma Cutlass Black aí. Cara, é que o Phelps administra a conta do Bubu, né? Mandou o número exato, né? 13 milhões. Nossa. Ah, me empresta aí, né? É. Uma Cutlass Blackzinha aí. KKK. 13 milhões. Aí, ó. Edinho, né? É, mas ele é agiota, né? Ele empresta o dinheiro e cobra o dobro. Você viu que ele falou pra eu devolver 1.400 pra ele? Phelps vai reportar. Pedir a taxa ainda por cima. Meu amor.
Ah, gente, o Bobo apertou um link aí, ele colocou um link aí na... Eu tava jogando o Chivaria 2 lá. Ah, é. Beta aberto na Epic Games. E aí, tá bom o Chivaria 2, ô Phelps? Meio violento o jogo, né? Mandei, mas ninguém deu bola. Sim, mas eu vou apertar lá também, pô. Manda de novo aí. Tá bem divertido, kkk. É complicado, viu, o Phelps? Tem que fazer um cenário. Tem que fazer um cenário que a gente pode. A gente pode gerar conforme as consequências, né? Ficar fazendo cenário de guerra pronto não dá, velho. A treta tem que acontecer do nada. Reporte do Bobo, isso aí? É o reporte. Deixa eu apertar no reporte lá, peraí. São quantos, Bobo? 7198. Amanhã os Milk reporta TB. RLX. Dei 2 reporte e continuando. E eles vão guardar a nave no storage, o que eu faço? É isso que eu quero, deixa eu guardar. Ah, então safe. É que o Tarant vai modificar essa nave, botar um... Bobo, é só apertar lá e depois apertar em ES, né? Volta lá, Edinho, nos links que o Bubu pôs ali, ó. Que é os bugs que ele tá reportando. Contribute. Pessoal que tá na live aí, vocês compraram o bilhete do sorteio? Exclamação sorteio, tá? Aí, Bubu, contribui lá. Su preciso de 10 contribui coese ser feliz. Que sorteio? Sorteio. Peraí que eu tô chegando aí. Amigos TV. Atavi kkk. Tem que mandar alguma coisa? Não. Apertar contribuir ou continue. Só que você depois tem que apertar no ter yes. Só que você tem que ter seu computador cadastrado lá no Spectre. Eu tô vendo. Tem que estar logado no Spectre. Essa nova do Vice. Não, tipo, ele tem que ter, tipo, as informações dele lá, tipo, placa de vídeo, memória, essas coisas. Sim. Mas ele tem um StarCitizen, tá? Então tem. Quando que você vai fazer esse sorteio, Tarant? Dia 3. É o dia que renova meu sub.
É, não tá puxando não as specs do PC, meu. Nossa, falta 4 minutos. Sorteio. Tô aqui pra frota chegar? Não, pra lançar o próximo episódio de Star Wars. Deixa eu até abrir aqui no celular. Disney Plus, mano. Fih, eu sou fanático por Star Wars. Se eu não fizesse isso... Se tu tive um ano de subvice, ganha 10 a 20% de desconto. Deixa eu botar meu celular pronto aqui. Fonezinho. É, foi guardada, né? Ótimo. Mandaram aqui. Deixa eu dar um coloque nos escudos aqui, porque se der merda lá... Eu consigo. Tô chegando em Elizar. Sorteio. Aí cheguei em Crusader. Please proceed to assigned landing bay. Daqui uns 3 meses a gente vai estar pousando nesse planeta, que beleza. Dá o nome do device, vou botar meu PC, é isso. Cadê o Elizar? O preço do bilhete está em Marchants. Isso mesmo. Marchants. É a moeda da loja. Merchantes é o que você ganha quando você participa da live. Tem uma exclamação loja pontos, você entra na loja de pontos, aí você vê o que você ganha de pontuação assistindo a live. É uma moeda do canal, entendeu? Onde você pode comprar itens na loja e também você tá vendo esse bonequinho aqui embaixo no chat? Isso aí são os eventos de desafio do canal. Se a gente cumprir esses eventos, eu coloco recompensa na loja. Tem 3 eventos, tem 3 desafios aí, né? Então você vai dar os seus incentivos, que isso é outra moeda, incentivo é outra moeda. Você vai dar os seus incentivos nos projetos que eu tenho de desafio. E os merchantes lá é outra moeda. Já é de quando o desafio for cumprido, esse item de recompensa vai ser colocado na loja. Às vezes uma nave do StarCitizen, às vezes um cartão da Steam com valor para você comprar algum jogo, às vezes algum jogo é uma recompensa. Rapidinho. Eu chego aqui
Em portuguesar parece um pirata, adivinha quem é? Sério, velho. Soba. Não, o Titã tá aqui. Titã tá aí, velho? Tá aqui. Todas as torres tá tentando bater nele. Mas ele tá parado ou ele tá se movendo? Ele tá andando por aqui, ele tá correndo pra lá e pra cá. Viado, não entra no TS. Ai, caralho, o que que eu fiz, velho? Nossa, apertei a... Calma, nave, calma. Caralho, apertei velocidade máxima com o cruzeiro, velho. A nave é tão forte que ela não explodiu, velho. Mas eu não apertei C, como é que ela foi pra frente assim, velho? Do nada. Você enfiou dentro da parede. É isso aí. Muito forte, nem arranhou a nave, velho. Nave monstra. Torcer pra recolherem logo essa Aeropolis aqui. Mas bem que o Titã que tá fazendo a proteção aqui. É. Então, só venham. E agora vocês estão com o Quantum Drive bom? Eu vou instalar ele ainda. Ah, mas... não demora... É 3 minutos pra chegar aqui, sabia? É. Daí até que é 3 minutos. Eu demorei 15. Quantum Drive do bom, né? Sim, ele... Não, mas ele comprou vários Quantum Drive do bom agora. Mas a nave com carga e tudo eu consigo fazer? Eu tenho que dar claim nela? Não, dela tá... Se ela estiver no porto, você consegue modificar ela. Você tem que estar no mesmo porto que ela. Olha aqui as luzes vermelhas dela, primeira vez que eu vejo de emergência, olha. Deu dano, hein? Tava quase explodindo ela, hein? Olha só, cara, que louco, velho. Olha esse ambiente de guerra, cara, olha. As luzes vermelhas dela, vocês estão vendo isso? Sim. Tô. Olha, cara, a luz de emergência, velho. Olha. O motor sendo fogo, olha. Puta que pariu, essa equipe é foda demais, né, velho, de desenvolvimento, né? Olha os cabos ligados, velho, tudo vermelho. Por que eu tô tomando dano? Eu escorreguei. Putz, que papelão que eu fiz aqui. É, a cachaça, velho. Tem que parar com isso. Olha que lindo, velho. Ô, Massa, e aí? O Massa já chegou pregando 50 aí, ó. Obrigado, Massa. Vem, Massa, vamos jogar. Não, entra aí. Caralho, mano, olha isso, velho. Vai precisar comprar uma nave de scrap, né? Porque você já tem uma pronta. É. Ah, não, mas ela tá lá em Hurston. Tem que puxar lá em Hurston. É, eu vou dar claim tudo, foda-se. Começar tudo do zero com esses modelo novo. Olha aqui, cara, ficou tudo vermelho, velho. Olha, tá pegando fogo aqui, ó. Caralho, tá pegando fogo na bagaça aqui, ó. QLZ, tô entrando no jogo. Qual que era a arma que você tava perguntando? A Coma, né? É. Roda. Roda. Deixa eu ver se ela tá aqui. É, rapaz. Ô, Massa, a gente fez uma formação de Hércules aqui agora há pouco, velho. Caralho. Foi muito louco, hein? 3 Hércules, uma do ladinho da outra, velho. Amanhã vai ter vídeo bom, hein? Não, o vídeo vai ser de nível alto, velho. Alto nível. Da Jora Massa demais. Só faltou massa pra ficar mais massa. Bora. Deixa eu só recolher essas naves aqui. Se o Parada tivesse conseguindo jogar com o PC dele, aí fecharia 5 Hércules, velho. É, não tá aqui não a Coda. Só tá em Green Rex, então. Tem Green Rex, velho. Deve estar lá em Leves. Tá lá. Boa noite aí, pessoal. E aí? Ô, Tari, a gente não dá claim na nave de porte militar. Não vou dar claim, não. Eu vou equipar quando chegar aí. Sim.
causa que ela foi recolhida agora. Tá. E aí? Eita, bonito. Pera aí, tem duas regras de loja? Só que é só um que tá com carga. Tá, então deixa eu ver aqui, ó. Ó o Rui, ó. Eu vou desfazer a parte e vou chamar todo mundo de novo. Rui. Cara, o Bubu só vai jogar com a gente quando tiver carga de bug pra fazer, velho. Se tiver uma carga de bug pra fazer, aí ele vai jogar com a gente. Pra reportar. Aí ele vai transportar o bug pra reportar, velho. Ele vai transportar o bug dentro da Intel da Mercury. Pra você jogar, caralho. Fica aí lendo os gibi da Mônica aí, do Cebolinha tentando atacar a Mônica com tanque nova, velho. Aí saiu o episódio de hoje. Saiu? Eu tô jogando Chivaricaka. Eu vou assisti-lo. Ô Edinho, já compra um tangue ali pra você. Já compra sucrilhos. Tô indo. Tem que achar onde é também. Aqui parece que é tudo mais escondido. Looking for a good time? Be sure to visit Wally's bar at the promenade. Only a quick ride on the metro loop. PK diz readule ali nas A naves. roupa vermelha sumiu. From all of us at Microtech, welcome to the new Babbage Interstellar Spaceport. Não esquece de comprar o Omo pra dar um boost nas entregas capa. Comprei o quanto Omo. Cara, não sei o que tá acontecendo comigo, velho. Eu comi coxinha hoje, risoles, quibe. Comi pão. Não, eu tô magro. Comi pão com maionese, café com leite. Aí agora há pouco eu comi leite com bolacha, aquelas bolachas docinhas, aquelas rosquinhas, sabe? E tô com fome, velho. Isso acontece comigo direto, Porra, só que porra eu só não essa? como Tô porque... parecendo puta, velho. Puta que é assim, come a casa toda. Come tudo que tá no armário, come tudo que tá na despensa. Parece um dragão, sente uma fome da porra. Mano, eu não tô achando onde é que vende comida aqui. Tô com sede. Vai rodar pros gringos aqui. Então, que nave que tá aqui? Opa. Que nave que tá aqui, ó? Ó, tá falando... Não tô conseguindo equipar não, só duas naves tá aqui. Só são duas. A dele tá no outro lugar, né? Tá, beleza. Não tem nada aqui não. Calma aí, já volto. Ok. Eu deveria ter comprado 5 pinturas de Hércules, viu? @bubulive7 vice viu que bugaram o bridge da Javelin. Bom, vou chamar a nave. Então por isso que tem as dracas. Quer dizer que as naves não estão aí. Viu ou manda no seu privado. Explica mais.
Cara comprou eita skin do amo. GLZ. Ô Edinho, onde você tá, Massa? Você tá nascendo, você vai nascer na onde aí? Manda pro Tyler te ver. Ô Tito, o que você fez? Muitas explosões. Tá falando que você cometeu graves crimes contra a minha pessoa. Ô louco. Oxi. Eu tô em Everest Harbor. Vou pegar a Retaliator aqui pra ir. Everest Harbor? Isso aqui é na mão. Isso, então vai pra Hurley 4. Hurley 4, beleza. Talvez enquanto eu tava atirando numa nave aqui, eu atirei na ARCA. O Edinho, decola aqui com a... Tava tomando garoto, Edinho. Edinho. Hello. Ele falou que já volta já. Ih, rapaz, ó, o filho do Robertinho tá aqui na minha frente. KKKKKKKKK. Ready to upgrade? Located in the plaza, the factory line has all of Microtech's latest offerings. Edinho, eu preciso que você vá no hangar 8 pegar a nave. Hangar 8. Isso. Só pegar o elevador, velho. E decola rápido com ela, senão eles vão guardar ela. Pega o elevador ali e vai pra garota. Tô indo. Eu vou comprar um tanque aqui e um sucrilhos. Eu não achei o tanque nem os sucrilhos, mas eu tô com 83, então. Como não achou, cara? Um monte aqui, olha. Tonelada de comida aqui, velho. Vou pegar esse rosa aqui que é o que o Dorginho gosta. Isso aqui que o Dorginho gosta. Aí, Dorginho, ó. Ah, fica escondido atrás do bicho, eu nunca ia achar. Puxa, irmão, sai do coma. Tá vendo? Não. Achei que você tinha recebido alta. Não conseguiu achar o bagulho, não? KKK. Atrás do bichinho, pô. Sim, pô, tem que ser sobrevivente, velho. Atrás do bichinho sempre tem surpresa. Você sabe que as mulheres antigamente ela guardava as joias, os diamantes, tudo nos ursinhos de pelúcia? Não, é assim, isso aqui quer dizer isso. Mano, eles vão recolher a nave, depois tu come, velho. Sai do coma. Eu já tô dentro da nave já. Beleza. Eu tô fazendo uma chacina aqui em Elisarda. Então, a gente tá indo pra aí, velho, com 3 Hércules. Galera, não tá aguentando não. Tá matando os noob e tudo, né, velho? Só tá uns torpedos aí, tô indo de torpedeira. Abre aí. Aí sim. Rua L4 ou Porte Alissar? Rua L4. Então você vai pegar uma Hércules. Ah, eu vou pegar um Hércules? Ah, beleza então. Titã PSC, cara. Que é isso, Titã? Tem 2 Titã agora? É, uma cópia minha, né? É o Crone. É o Crone. É. O cara tá me tirando, né, velho? O Guarada tá logado ainda, velho. Acho que ele tá traficando, fazendo contrabando. Tevarim. Tevarim tá querendo a vara. Ó, tem um blue aqui, ó.
Eita, nós. Edinho vice e o foda continue assim. Me deixa feliz, quem sabe não ganhe um presente um dia. VLWAE pela contribuição. Pra vocês em Porto Alissar, a gente sai junto até o L4. O L4 é antes de Porto Alissar. Mas tu pode ir lá, vai lá direto. Ah, eu vou lá, vocês vão passar por lá, não vão? Aí eu já acompanho vocês. Peraí que Até esse aqui, sair mano. daí. Faço que eu bato em Porto Alissar aqui agora. Eu tô chegando já em Porto Alissar. É a famosa pescada. É uma pescada aí, foi? Caiu o cigarro da boca? Quase que eu viro o Porto Alissar aqui. Ô Bubu, a nossa contribuição não foi aí? Só foi a do Edinho? Ou recebeu outras? Eu acho que a minha, não sei se a minha foi, eu dei só contribuir e yes. Não é isso? Sul dele nos dois. Dão 3 passos, eu acho. E um do Nizazum. Bubu manda outro link de NV. Deixa eu ver aqui. Esse fica sua em loading e não abre. Ah, contribute, agora apareceu. Yes. Eita, nós. Acabou o hidrogênio da nave. Vou ter que reabastecer. Digita o que mesmo? É reply aqui em inglês? Digita o que? ADD o comentário o que mesmo? Tipo de comentário. É. Não precisa escrever. Pra mim fica no pra ir load pra onde infinito. Remember, your belongings belong to you. Keep a careful watch on all personal items. Porto Alissar. Depois de Porto Alissar, rua L4. Não tô vendo Titã. Eu tô vendo Nissan só em Porto Alissar. Acabei de chegar. Tem que copiar o arquivo do... Aperta que dribble, coloca res. Então, e depois tem que dar o upload no DX de AG. Depois next. Mas next meu tá desligado. Vice não tem. O DX eu tenho que salvar o arquivo. Nossa, minha nave tá toda esquisita, velho. Zero de hidrogênio. Passar do seu PC Foda. nele sim serve. Não sei nem como eu tô conseguindo voar. From the best in shopping, dining and entertainment. Be sure to visit New Babbage's O Edinho não ouviu o que eu escrevi em ME. KKK. Looking for a good time? Be sure to visit Wally's bar at the promenade. Only a quick ride on the metro. Edinho tá decolando a nave, Bubu. Espera só um pouquinho que ele tá com... Eu já tô longe. Vou disso lá pro negócio pra você. Faz um... From all of us at Microtech, welcome to the New Babbage Interstellar Spaceport. Black. Quem é Black T? Black DC. I am Byte. Nossa, esse cara tudo aí já eu matei, velho. Matou tudo já? Sim, mano. Nossa, esse Byte eu acho que tentou umas 4 vezes, coitado. Ué, mas... Eu não já mandei, não? Você não tem. Pode não, soltar hein? uns torpedos nesses malucos. Vai, mano, solta. Cara, se eu não fosse pegar Arcos lá em rua L4 lá, eu ia soltar mesmo. Só pra ver esses caras correndo de longe.
Os caras se escondendo aqui no porte ali, só na estrutura pra não tomar o míssil. Tá desse porte ele sai em Cruzeiro, né? Isso. Tô indo, hein? Remember, your belongings belong to you. Keep a careful watch on all personal items. Ready to upgrade? Located in the plaza, the factory line has all of Microtech's latest offerings. Voltou o armistício aqui em Porto Alissar? Não. Aparecendo pra mim aqui. Não aparece, só que... Ah, tá liberado. Nossa, eu tirei as 2 asas da vanguarda e vou esperar ela cair aqui no... Caramba, mano. Engraçado, ó. Caindo bem devagarinho. Que legal fazer isso. Na atmosfera ficou difícil controlar, né? É que os motores ficam na asa, né? Da Sentinel. E tirar os 2, já era. Da Sentinel, qualquer vanguarda. Aí vai pro chão, mano. Remember, your belongings belong to you. Keep a careful watch on all personal items. Ver que nave Nissan está From usando. all of us at Microtech, welcome to the New Babbage Interstellar Spaceport. Looking for a good time? Ah, entendi. Agora eu entendi. O que você entendeu? Ah, que o povo falou assim, você é foda, continua assim. Me deixa feliz, quem sabe não ganha um presente um dia. Valeu pela contribuição. Humilde. From all of us at Microtech, welcome to the New Babbage Interstellar Spaceport. O Bubu já consegue comprar um sistema já na StarCitizen, igual o Wolf. Tem que ser assim, tem que ajudar todo mundo, mano. Remember, your Bom, belongings belong o que to tiver no you. meu alcance eu ajudo. Keep a careful watch on all personal items. Titã chegou. Ó, voltei. Patrochão aqui. Vou te locar, Titã, deixa eu ver se é você mesmo. Ah, é você mesmo. Be sure Fica to à explore vontade. what New Babbage has to offer. Whether it's the latest in cutting-edge technology. Se os caras começarem a atacar, eu vou soltar uns torpedos nele. Caramba. A base já começou a soltar um monte de tiro em você já. Ó, tem esse Solar Watch. Que Vou esperar ele sair pacotes do de pad, naves de são boa. esses que inclui Esquadrão 42, S-42? A segunda tentativa dele. Padrão 42 são pacotes que vem com o modo história do jogo. Pronto, deixei lá. Eu tô indo pra portalizar agora. Tá. Padrão 42 é o modo história do jogo. Se você tiver ele, você vai fazer o modo história. E vai ser reconhecido vai ser reconhecido no universo como um veterano de guerra. Agora se você não tiver ele, você vai ser um civil, entendeu? Você fica brabão, né? Se você fechar o Esquadrão 42, você vai entrar como militar no StarCitizen. Se você não tiver o Esquadrão 42, você vai ser um civil. Tem alguma coisa com os NPC? Eu tinha visto alguma coisa assim, velho. E os NPC fica tudo meio que respeitando mais. Ó, vou esperar, ó. Ele perdeu os dois motores, ó. Não tem mais controle da nave.
Nem vai tirar. Tadinho, cara. Na a farra do boi. Eu sou civil, sou comerciante, mercador. A organização aqui é de mercadores. Pena que o torpedo tá ruim, hein, cara. Ah, feio, hein, esse torpedo, meu Deus do céu. Vou soltar mais outro, vamos começar. Operações. Aí está as nossas operações. Tá a nossa organização aí, se você quiser entrar é só dar join, tá? E está também as nossas operações que a gente faz, tá aí nesses links. E aí, Darus, conseguiu comprar o StarCitizen? Já comprou o StarCitizen ou ainda não? Operações. Vou comprar. Então, aí se quiser depois entrar na org aqui para fazer transporte, aqui também tem militares, é para escoltar as naves de transporte, que nem o Titã tava fazendo hoje aí. VLW Tyrant Vice e foda. Morreu. Precisam de militares. Ai, caramba. Sim. O Bubu mesmo, ele tem a frota que defende a gente, a frota de guerra que defende as nossas naves de transporte é a frota da organização do Bubu. E ele vai precisar de comandantes para naves grandes, vai precisar de navegadores, um monte de tripulação. Pessoal também das naves de fighter, né, dos fighters. Ó, uma nave chegando. Quase bati na carraque do cara, né? Não atira não, hein? Ok. Torpedo, Nedinho, os meus torpedos tá cego, não vai acertar mesmo. Só pontinho vermelho ali, ó. Fala que não vai acertar, aí vai acertar. Nossa, essa torreta da... vou afastar um pouco pra você conseguir. Boa. Tomei no shield. Ah, de boa, mano, mas... A torreta me bateu, velho. Vou processar, hein? Processar. Eu só não vou contribuir com outra conta minha aqui, ô Bubu, que tem o mesmo nome. Se outra contribuir, tu contribui lá, Titã? No link que o Bubu pôs? Tô de volta, o episódio já acabou. Pra pegar o arquivo pegar o DirectX, mandar salvar a configuração no arquivo de texto e dar o upload da configuração e depois de apertar. Você aperta contribuir, né? Primeiro você loga, dá o link, você põe sign in, né? Depois você vai em contribuir, yes. Aí você dá o upload no arquivo de texto do teu DirectX. É só digitar na execução do teu Windows dxdiag, que ele vai abrir o DirectX. Naquela lupinha do teu Windows ali, dxdiag ele vai abrir o DirectX. Aí depois que ele carregar todos os configurados do DirectX, você aperta o botão salvar informações. E depois você vai lá no site, lá no botão de upload dos dados do DirectX, pega esse arquivo de texto e manda o upload. Dá um nome qualquer na última linha, salva as configurações, dá submit e pronto. Aí eu ajudo ele no reporte. E aí, tá olhando o que aí? Tá olhando o que? E aí? Tá olhando o que aí? Tá na minha frente aí, pô, tá na minha frente aí. Já foi pra Porto Elizabeth, ô Nadinho? Já tô aqui, já.
Tô vendo só as torretas metendo bala neles aqui. Torreta da... Pena que é só 25 minutos por semana, isso é triste. Torreta do Checar meu suas lado, mano. naves Você tira na estabelecem Hércules 2, aqui. 3, 4, 5. São os níveis de torretinha size upgrade 2. da nave ou As o que torretinhas size 2 e cega ainda por cima. Bem isso. Eu vou passar um pouquinho a nave aqui, que é só fica pra mais tirar. É a quantidade de naves que eu tenho. Size Entendeu? 10. Eu tenho 12 Caterpillars e 5 Hércules. Sim, que é bom. 12 Caterpillar, minha nossa. Já chegou a fazer transporte com 7, eu lembro. Não, com 11 fiz já uma vez. Só lembro de 7. Nossa, desativou. Agora eu quero fazer um transporte com 10 Hércules depois. No aniversário eu pego mais. A trocação tá sinistra aqui, viu? A bicha tá cometendo mais um crime contra mim. Foi um já. Deu nem tempo de soltar o torpedo. Deu nem tempo de locar o cara. Velho, muito rápido, já tô passando pela estrela, você acredita nisso? É rapidão. Tá tudo com scrap que trouxe pra cá? Não comprei nada, do jeito que eu saí eu fui. Vocês Para que vendendo não aqui, fique eu tô falando indo por dormir, sair. velho. Falou. Por que será que eu tô cometendo crime contra o Nisai? Você aceitou a parte? Não, você tá tirando em... Tipo, você tá... Sei lá, mano, você tá voando em cima de mim. Como é que eu Tô vejo? doido porque a sua nave já foi recolhida, tá ligado? Nossa, muito bugado. Como é que eu vejo? Oi? Ah, que bosta, ele já quer recolher minha nave. Claro. Eu só queria um ponto que me deixasse em paz, ficar parado na nave. Segurança. Guardar minha nave? Tá achando que é quem? Os homens. Os homens Os tiram homens vai guardar a nave aqui, hein, Como Tarente? que sabe que tá pra com os guardar. upgrades certos da nave? guarda melhor. Nada, eu vou descer aqui e vou ficar metendo bala na torreta aqui mesmo daqui. modelo. Vou assumir o controle dela. Outra Harbinger no pad. Virar um criminoso. Cara, sua vida não tem volta, hein? Você pegou o Crime Stat, já era. https://www.erq.games/ Ó. É só você não ser preso. Se eu for preso aqui é 14 horas no molho. E Sweden é Suécia ou Suíça? Sweden é Suécia. Que alguém mora na Suécia aí? Hã? Mas Não. um dos melhores pilotos do StarCitizen mora na Suécia. 43. Meia-noite e 43 ele começou a assistir a gente e tá assistindo até agora. Pode ser o meu VPN. Deu VPN? Meu VPN fica por ali. Meu Nossa. VPN é Holanda, Suécia. Que Você diabos? usa VPN então. Hã? VPN Ele, todo. sim, ele usa macro também. Velho. Menino VPN zudo. Macro. Macrozudo e VPN. É, o crime é o creme, velho. Os caras Deixa eu ver aí. onde é que tá meu VPN. O crime é nóis. Vai, cara, levanta. Tá com torpedo nesse cara aí, ô Márcio. Só vai. Tô olhando aqui vocês aqui e as torretas cegas. Só vai. Na Vanguard, na Vanguard.
Só vai pro cemitério. Só vai pro cemitério. Tô em cima dele. Só não confunde as vanguardas. Por favor. É, Fang. Ele tá saindo, hein? Tô vendo. Até o torpedo dele locar, velho, já caiu o servidor. Não, Roger. A trocação. Ah, mas cadê esse cara, velho? Que eu não tô vendo ele. Eu tô trocando tô aqui. Sabe que tá Apareceu em pra cima cima do... upgrades certos da nave. Ih, já tá indo pro saco. Mesma Tô campanha carregando. ou mesmo modelo. Tem outro cara atirando em você. Tá aí, Darusco. Te mandei aí o link, ó. Aperta aí o link. Fez uma coisa contra mim aqui, hein? Vou soltar no Roger, porque o outro morreu. Beleza, tô chegando no Roger. Quero declinar, né? Vou denunciar, né? Vai denunciar. Caraca, o cara denunciou mesmo. Não, denunciei não. Eu falei. Não, pode denunciar, pode. Escolhe a nave. Quanto maior a lista, melhor pro Titã. Tem mais contratante. Nossa, tá fazendo um barulho esquisito aqui. No mínimo é uma Avenger. Eu soltei o torpedo nele, ele saltou. Ah, torpedo. Esse barulho do torpedo. Torpedo. Vai em quem esse torpedo aí? Era pra ir no Roger, olha o torpedo dando rollback. O que foi melhor vice usa? Zoado, velho. Ó, o Rogerzinho tá voltando. Ô, se eu pular da beirinha aqui, tem como voltar? Salva a lista. Nossa, mas ele é Vou bem... pular, hein? Um pouco vesgo. Uou! Maluco, mano. Depois no Dá botão pra... shopping vice onde vende. É o Titã. Em qual estação? Ou planeta? Facinho. Ó, eu tô chegando na farra aí, hein? Obrigado. Como é que desabilita o modo gimbal mesmo? G. Só tem um flash sem querer. Chegando aí, tá? Meu amigo. Coleguinha. Ele saltou de novo, Titã? Não, tá muito fodido, velho. Ele acho que não vai voltar, não. Caramba, velho, ele saltou de novo. Quase loquei 2 vezes nele. Ele desligou a nave uma vez e outra vez ele saltou. Sai. Merdolis. É, tá com medinho. Da tropa. Tá o Tyrant ali, ó. Soltar um torpedo no Tyrant. É a tropa. Tem um tal de Nissans também chegando. E aí, tropinha? Ô, Tyler, sua nave tá com 70% de live. Cuidado, hein, mano. Que fumaça é essa toda? É a nave do Tyrant. Ah, o Tyrant tá fazendo show. É. Nossa, ele tá soltando fogos aí, ó. Tá soltando fogos. Depois os caras perguntam por que tem efeito estufa e aquecimento global. Efeito estufa no universo. O de Ruby Way chegou aí, ó. Despressurizar? Vou despressurizar bosta nenhuma não, tá? Quem manda aqui sou eu. Pode abrir a porta. Obrigado. Tá bom, soltou quantos mísseis já? Acho que tá se comportando. Nossa, é aquela que vai, vem 1000 por hora, vaza. Nossa, soltou um torpedo nesse maluco. Meu Deus, cara. Ele vazou. É. Vaza. Toda vez que eu loco nele, ele vaza, mano. Que ódio, velho. Do meu radar, mano. Que ódio, velho. Quase que eu carrego o torpedo e o cara vaza. Pô, vou soltar outro naquele ali, ó. Cara, o FPS aqui tá tranquilo, Meu né? Deus, velho. O cara quer vir com... Olha o FPS aqui, que beleza. Ele tá a 1300. É, tá muito bom, né? Tô gostando.
Essa daí é a Acho que eu maior... vou até pegar uma nave ali pra participar da trocação. Mano, esse cara, ele tá parecendo... Ele quer fazer uma justa, só que o cavalo dele corre 3 km antes de chegar na justa. É, Aí sim. chega o cavalo cansado. Exatamente. Por que um míssil passando na minha cabeça aqui? É. Soltando esse torpedo aí. Nossa, cara, os caras não querem trocar, bicho. Bang Roger? Boeing. Pera aí. Bang Boeing. O Roger votou, mano, a 1000. Vou pegar uma Cutuless Black aí eu vou pra brincadeira. Será que dá pra brincar, Terence? Oxi, Cutlass Black é forte, fi. Dá pra brincar, só você tem que ir por Arena Comando primeiro treinar, né, velho? Tomar muito cuidado com esse. A Cutlass Black é muito papel, mano. Tipo. Ir pra Arena Comando primeiro pra treinar. Qualquer coisinha. É, tem isso aí, tem essa desvantagem mesmo. Ih, te desliguei, Roger. Um abraço, Roger. Agora ele não corre. Agora não tem como correr, né? Você tem que fazer assim, ó. Quando, tem que fazer assim, ó. Tu lança o torpedo e quando aí o Titã vai lá e desliga o cara. Já era, GG. Ó, o Fang Boeing tá atrás de Titã ou tá indo de quem? Não. Fez a. Não fez a justa não, fez a longa. Vou catar Mustang aqui. Ela serve. Oh. Fazer sucesso nas A Aurora é melhor. A Aurora é melhor. A Aurora também. Mustang é boa que a Mustang é boa. Vou pegar. Que a bala se nega a sair do canhão com a Mustang. Quando você atira, a bala trava. Fala, não, eu não vou gastar, vai me gastar no negócio desse aí. É sério? Aí não dá, né? Nossa, cara, você é uma vanguarda. Pra que bicho? Tem 1000 de shield aí. Oh, espera, não precisa ir atrás não. Uma hora ele volta. Beleza, fazer a espada. Eu vou voltar pra Porto Elizar lá, volto lá, né? Opa, peraí, tem uma. Ó, solo. Eu tô tentando todas as portas aqui pra ver o que é que tem. As coisas diferentes. Chegou na Disneyland agora, tá conhecendo tudo. Nossa, acabei de achar um outlet, rapaziada. Vou fazer a festa. Essa roupa brilhante, olha isso. Só roupa de categoria. Vamos ver agora. Para meu novo figurino. Opa, tem água? Aceita. Porra. Mano, se você conseguir bater na Arrow, isso é muito bom, Titã. Consegui vender o hélio da nave aqui. Não, mas não tentei não, viu? Não queria te matar não. Pelo amor de Deus, eu tô zonzo, eu não sei o que aconteceu, eu tô vermelhão. Força G aí, atuando. Eles vão lançar logo as roupas anti-G. As roupas com saco aéreo. Fang Boeing voltou. Vamos ver se ele vai aqui na batalha. Nossa, cara, 5 horas da manhã eu vou dormir. Tem que trabalhar daqui a pouco. Aff. Esse cara gosta de estender a luta até não poder mais, hein, porra. Mano, esse cara tá com medo do quê? De bater em porte, velho? Porra. Mui. Não vou comprar mais essa roupa da Mui não, hein? Que legal não. É muito caro, né? Meu Deus, cara. Vem a 1000, velho. Foda, velho. Eu só tô um torpedo. Eu vou pousar porque eu quero ir dormir, mano. Eu também vou dormir, gente. Só vou trocar os módulos das Hércules aqui. Amanhã tem mais. Tenta começar a gameplay, Otário. A gameplay mais cedo, velho. É. Tipo, realmente, porque a gente não tá aproveitando muita coisa, tá ligado? Você deu o redeem lá nos contatos que eu peguei? Eu vou fazer isso.
Eu tenho que ver a habilitação que você pegou. A né? Tá. É. Ah, só pode sub? Ó. Exclusivo. Uma calça, hein? Ah, obrigado, né? Saltou. Ai, caramba, os caras veio beber. Vou soltar um torpedo nesse fangboy. Nossa, mano, foi uma chacina aqui em PL ainda. Foi bom. Esse aqui não ia ter treta nesse servidor. Ele começa a soltar flecha, o torpedo não acerta. Eu vendi terno aqui também, vou comprar, vai que eu vou pra um evento. É, isso aí, tem que pensar no como. O problema é amanhã sair daqui de Porto. O problema é amanhã sair daqui de Porto Elizar. Né? É, isso aí é outro dia, isso é outra briga. Aqui é perigoso? Você não tá vendo o que tá acontecendo? O que você acha? E é cego, é? Mas aí é porque o inimigo agora é o seu amigo. É isso que eu tava pensando. Aí o inimigo é nosso amigo, né? Agora, e se ele não fosse nosso amigo? E se ele não fosse nosso amigo? Ele tá espalhando a maldade aqui, velho. Aí a gente ia ter que espalhar junto. A carraca tá lá pra alugar. A gente aluga uma carraca, ele mata ela e mata todo mundo. Mata a carraca, ele mata a Hammerhead, tudo que vem aqui. Tem um cara aí com você, ô Márcio? Sim, não. Eu que tava soltando torpedo no fangboy, mas já morreu mesmo. Esse torpedo tá ruim, velho. Tá horrível. O Titã é profissional em matar carraca. Ele entra dentro da garagem lá no Roamap dele. Já foi foda. Dá uma alongada. Alongada? Fica idoso, hein? Porra, mano, ficar 5 horas sentado sem levantar é foda. Vou pegar um sapato aqui, viu? Tá um torpedo em mim, mas que eu vou dormir, mano. Aí eu vou pra cadeia. Você tem torpedo? Eu tenho... Quer dizer, acabou. Deixa eu abastecer aqui, então. Tem que pegar o contrato de Bounty Hunter e é isso, pra ele ir pra cadeia. Pra eu ir logo e... Deixa eu abastecer aqui, peraí. 13 horinhas. Azulzinho. Meu traje ruim, vou botar o traje bonitão. Sei lá, mano, vamos fazer alguma coisa amanhã, velho, diferente. Tenta fazer o bagulho cedo, Tyrant, tipo... vamos. Tenta começar a live cedo, tá ligado? Tipo, não começar a live cedo, mas... o gameplay cedo, cedo, Umas 8 horas. Da manhã, tá ligado? Umas 8 horas, fica bom. Vai ter um monte de gente que não vai ter chegado ainda. Afinal vou conseguir terminar os outros reportes sei lá, a gente agora, faz mas alguma vejo coisinha, depois. Parada no solo. A minha roupa vermelha realmente sumiu. Eu queria fazer aquele PVP lá. Abracos bons. Pô, massa, a gente faz, velho. Mal 5. Eu no solo aí, Deus me livre. Mas a gente faz. Só vamos. Gente, obrigado aí pela presença. Todos apesar de estar à tarde, quer dizer, tá muito cedo hoje, a gente jogou até que legal, cara. Pô, aquela formação das ARCA ficou da hora. Sim. Abração, gente. Bom descanso. Até amanhã. Falou, valeu. Também vou vazar aqui. Boa noite. Valeu, mano.
Vamos ver se carregou os torpedos aqui, peraí. Acho que eu não esperei direito não, hein. É. Deixa eu ver, deixa eu locar você. Ai, caramba, eu não esperei. Era pra esperar mais um pouco. Faz. O problema é pra sair com. Sei É lá, só ir aqui, dar os carros. Só ir nesse. Só ir nesse lugar aí, ó. E pegar a nave. Tem, ó, é muito perigoso, cara. Porque a galera pode te atirar no pé. Valeu, gente. Amanhã a gente está de volta. Descansar, ter que trabalhar, fazer umas coisinhas hoje. E mais tarde a gente está aí. Valeu, abraço. Obrigado, Bubu. Obrigado, Márcio, pela força aí. Obrigado e boa noite. Obrigado, gente. Trabalhar amanhã aqui, se não já viu, né? Valeu, fui. FNWTYRANT